Olá, doutores, olá, doutoras, olá, estudantes de fisioterapia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Vocês já nos conhecem, sabem que sempre trazemos aqui no nosso programa grandes convidados, referências da fisioterapia nas mais diversas áreas de atuação, para que vocês conheçam, né, e saibam as histórias das pessoas que marcaram o território da fisioterapia, que hoje são grandes destaques, que ocupam posições relevantes na nossa profissão, e é sempre bom a gente conhecer o que essas pessoas fizeram, né? Como elas trilharam o caminho delas. Quem está falando aqui com vocês é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, professor na Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e trabalho também com educação financeira. Então, se você tem interesse sobre conteúdos de orçamentos, finanças pessoais, investimentos no Brasil e no exterior, te convido a conhecer a minha página no Instagram, @investidordoutor. A Cibele, que é minha parceira de bancada, vai dar as boas-vindas para vocês, porque hoje a gente vai ter um grande convidado, né, Ci? Isso mesmo. Olá, pessoal, mais uma vez, aqui em mais um episódio, trazendo aquilo que a gente sempre insiste, né, e reforça, que é contar histórias, bater papo, mas, acima de tudo, mostrar que, né, nossa profissão é a melhor profissão que existe, a gente enfrenta um monte de perrengue, tem um monte de dificuldade ao longo do caminho, mas a gente tem um mundo de possibilidades, a gente tem um universo de possibilidades, e sempre, né, com muita dedicação, com cai e levanta, a gente escuta histórias de pessoas que fizeram a nossa profissão ser o que ela é hoje, né? Então, a gente está bem feliz, né, João, porque a gente tem cumprido essa nossa missão, a gente tem contado muitas histórias muito boas, e histórias que a gente nem imaginava, e eu tenho certeza que cada um de vocês que está nos ouvindo tem essa mesma sensação, né, de uau, né, cada história legal que a gente escuta. Eu sou a Cibele Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional, eu sou professora aqui também na Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui em Guarapuava, no Paraná, sou colega do João de trabalho, mas vamos, né, parar de falar um pouquinho de mim. Hoje tem um convidado aqui que é a gentileza em pessoa, né, pouquíssimo, né, tive muito pouco contato, mas, né, sempre sorridente, e eu contei para o meu marido, falei, hoje nós vamos entrevistar o Beto. Ele, nossa, esse cara é muito legal, eu não conheço nenhuma pessoa que não goste dele. Então aqui, eu estou super empolgada, tanto quanto vocês, para ouvir um pouco dessas histórias. Então, eu chamo aqui para o palco do Fisioverso o José Alberto Gonçalves, ou Beto. Mas antes dele entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Beto. Tudo bem com você? Olá, Cibele, olá, João. Boa noite para vocês, ou boa tarde, ou bom dia, aqueles que quiserem. Nós estamos aqui muito felizes de poder participar. Eu vi que o programa de vocês tem várias pessoas ilustres que já estiveram por aqui, e eu me sinto muito honrado de estar com vocês também. Então, eu espero que essa experiência que a gente vai conversar hoje aqui possa contribuir para quem está nos assistindo. Então, um olá para todo mundo que está nos vendo nesse momento. Ai, que alegria, Beto, tê-lo aqui com a gente. E eu tenho certeza que, né, esse nosso bate-papo de hoje vai inspirar muitas pessoas que estão nos ouvindo. A gente tem um público bastante variado, né, desde estudantes de fisioterapia até já profissionais, aí como nós, né, já mais calejadinho na profissão, mas eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito, muito legal. Muito bom. Beto, mas para a gente começar, conta para nós, quem é o Beto? Bom, o Beto, que nem vocês falaram, né, José Alberto Gonçalves. Eu sou fisioterapeuta, mas antes de fazer a faculdade de fisioterapia, eu fiz uma faculdade de educação física, né? Eu fui atleta, o meu esporte, né, o esporte onde eu me destaquei foi os saltos ornamentais, que é um esporte mais difícil um pouquinho, né? Uau! Foi o esporte onde eu consegui competir, tive alguns bons resultados, mas isso quando eu era
bem mais jovem, dos 10 aos 16 anos, né? E quando eu parei de praticar os saltos ornamentais, eu falei, puxa, eu acho que mais para frente aí eu quero trabalhar com esporte, alguma coisa nesse sentido, e fui fazer faculdade de educação física para conseguir me achar. E foi na educação física que eu percebi que eu não queria performance, na verdade eu gostava de ver como que era a recuperação, porque eu participei de muitas sessões de fisioterapia na minha vida, eu fiz bastante. Eu era um atleta que precisava da físio. E eu estou falando de uma físio, gente, de, vamos colocar aí, 42 anos atrás. Um pouquinho diferente, né? Forno de beer, é uma físio que tinha luva de parafina, era uma físio que tinha roda de ombro, né? Essa físio que muita gente nem sabe o que é, né? Do que se trata, né? Então, como eu fiz muita fisioterapia, acho que eu acabei me interessando por essa coisa da recuperação, né? E acabei juntando as duas faculdades. Então, a minha história é essa. Eu vim de uma vertente esportiva, caminhando hoje, que eu não estou mais no esporte, né? Mas dentro de uma fisioterapia ortopédica, essa coisa de recuperar quem precisa ter os seus movimentos, né? A sua funcionalidade de volta. Esse é o meu perfil na profissão. E eu sou casado há 35 anos com a Lia, minha mulher maravilhosa. Tenho uma filha linda com essa mesma idade, vai fazer 35 anos esse ano, que é a Verônica. E somos uma família, graças a Deus, muito feliz. Ela não seguiu a minha carreira, graças a Deus, ela foi fazer coisas diferentes para a gente ter o que falar em casa, né? Porque senão... Né? A minha esposa, ela é auxiliar de enfermagem, então ela tem essa área da saúde, né? Então a gente conversa sobre essa parte, mas a minha filha é atriz. Então é bem diferente. Legal. A gente tem bastante papo para falar sobre as coisas, né? Então, esse é o Beto, assim, pai de família, fisioterapeuta, graças a Deus tenho o meu serviço próprio, a minha clínica, uma clínica particular aqui em São Paulo, com muito custo, né, para poder montar. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas ela está aqui funcionando e é ela que me sustenta, né? Ela que me conduz aí, que graças a Deus eu vivo daquilo que eu gosto muito, que é fazer fisioterapia. Então, são... E os detalhes que vocês precisarem, a gente vai falando aqui. Pode esmiuçar mais um pouquinho essa história. Você é de São Paulo, capital mesmo. São Paulo, capital. Vamos começar lá no iniciozinho, então, que foi a primeira coisa que me chamou muito a atenção. Cara, em que momento você foi para os saltos ornamentais e por quê? Porque realmente é uma coisa super incomum, principalmente no nosso país, né? A gente vê pouquíssimos atletas. Para te ser sincero, particularmente, eu não conhecia ninguém que tivesse praticado essa modalidade já. Então, teve alguma influência familiar, de algum amigo? Como é que você foi para essa área? Era assim, eu fui sócio de um clube aqui em São Paulo, né? Nesse clube, meu pai colocou a gente para fazer natação. Eu tenho mais 3 irmãos, né? 2 irmãos e uma irmã. E ele fazia questão que nós praticássemos natação, porque se um dia a gente precisasse sobreviver, vamos dizer assim, a gente sabia nadar. Então, essa coisa antiga, né, do pai, vai para a escola, vai aprender natação, né, essas coisas. É seguro de vida, né? Seguro de vida. Natação é seguro de vida. Eu fui fazer natação, mas natação nunca foi meu forte. E contar azulejo, que nem o pessoal fala, né, não desmerecendo, pelo amor de Deus, a natação, que é um esporte maravilhoso, mas eu não gostava. E aí, no tempo livre, eu ficava vendo o pessoal dos saltos, que era na outra piscina do clube, e eu tentava imitar esses saltos, que eu gostava dessas acrobacias. E ali na borda criança, da piscina, né? Ver aquilo lá é super legal. E, moleque, 10 anos de idade, nossa, querendo fazer tudo. E aí o treinador, na época, ele me viu fazendo esse... Ele falou, pô, você sabe que você tem jeito? Você não quer vir treinar aqui com a gente? Ver se você dá certo? E foi isso. Eu acabei aceitando o convite, larguei a natação, fui para os saltos. E daí começou. E daí deu tudo certo. Acabei indo fazer algumas competições, consegui fazer algumas de nível internacional. E foi bem bacana, mas... É um esporte que exige bastante, é um esporte muito técnico, né? Imagina. Muito técnico. Imagina. Hoje foi assim que eu fui parar na piscina, né? Não só hoje, né? O domínio, acho que dos orientais ali é absoluto nesse esporte, né, Beto? Na minha época era os Estados Unidos, né? Estados Unidos ganhava tudo, né? E depois apareceram os chineses e hoje os chineses dominaram, né? Dominaram essa parte. É impressionante. E o que eles fazem hoje, por exemplo, quádruplo, né? Um exercício quádruplo, né? 4 mortais. Quem fazia quádruplo mortal era um cara super assim, o top. Quando chegava em triplo mortal, você já estava muito bem aqui no Brasil, né? E hoje, você vê uma competição internacional, todo mundo faz aquilo na série como se fosse uma coisa obrigatória, né? Um negócio assim, impressionante. O esporte evoluiu demais, né? Essas manobras, principalmente essas obrigatórias aí. Ô, Beto, e você fez a faculdade de Educação Física em São Paulo mesmo?
Isso, aí eu botei na minha cabeça que eu queria fazer USP, né? E esse era o grande desafio. Porque com a USP eu teria uma universidade muito boa, com muitos recursos, né? Eu acredito que a USP ainda continua sendo uma das melhores universidades que se tem, pelo menos na América Latina, né? Ela tem uma coisa muito boa. E eu não ia precisar pagar a faculdade, eu ia ajudar meu pai, que ele me pagou a escola particular a vida inteira. Era uma maneira também de eu retribuir. E eu me inscrevi só no vestibular da USP, eu não me inscrevi em nenhum outro vestibular. Então eu dei a vida, né? No de educação física eu fiz um cursinho só rápido quando eu estava no terceiro colegial, e foi isso, dei a vida, passei estudando Natal, Ano Novo, para conseguir fazer a segunda fase da FUVEST, né? E graças a Deus consegui entrar. E aí foi que eu fiz a Faculdade de Educação Física, que realmente abriu a minha cabeça. É um curso que ele tem um pouco de tudo, né? A Educação Física ela tem essa coisa, um pouco de psicologia, um pouco de citologia, um pouco de fisiologia do esporte, anatomia, quer dizer, ela junta uma série de coisas, administração, aprendizado motor, que é sensacional, gente. Até a parte da educação, né? Porque forma professores também. Na minha época só tinha licenciatura, tanto que não existia o CREF, né? A gente tinha uma carteirinha do MEC, a gente não tinha CREF. Eu não tenho CREF até hoje porque eu não segui essa área, depois eu fui para fisioterapia, mas a minha carteirinha é do MEC, que naquela época era só licenciatura para dar aula em colégio. Legal, e você falou uma coisa que é fato, e acho que até hoje, né? Que eu sempre me questiono, eu gosto muito da parte de estudar comportamento motor, controle motor, e até hoje a educação física, pelo menos na sua base, ela está anos-luz ainda na frente da fisioterapia, né? A gente nem é uma disciplina obrigatória no curso de fisioterapia, então a gente falar em controle motor, aprendizado motor, se você meio que dá sorte de ter algum professor que gosta muito, mas não é tão obrigatório para nós como é para a educação física. E a gente vê os grandes laboratórios, né, dessas universidades grandes, quem domina a maioria desses laboratórios é a educação física, não é o pessoal da fisioterapia ainda, né? Na minha época, era uma matéria obrigatória, eram 2 semestres, ensino e aprendizagem 1, ensino e aprendizagem 2. E quem dava essa aula na época é o professor Gotani, que ele foi muito famoso nessa parte, né? Então, a gente teve o prazer de ter aula com o cara que entendia mais. Então, até hoje, por exemplo, fazer uma reabilitação de cruzado, fase cognitiva, associativa e automática do gesto motor, até hoje, esses conceitos que eu vi lá na educação física, né? São muito importantes. E falar para o paciente, olha, você não está automático, você está associativo. Aí o cara entende, puxa vida, é mesmo, eu não consigo fazer direto, eu preciso pensar para fazer. É uma forma de você ensinar também seu paciente. Então, é o que você está falando, é muito legal. E aí você chegou a trabalhar um período, uma época, como educador físico, ou já terminou e já engatou na fisioterapia? Foi assim, quando eu estava no 2º ano de educação física, eu já estava fora dos saltos ornamentais, aí eu fui para o polo aquático, tentar melhorar a minha condição física, né? O teu negócio era água. Eu sou um fiasco do polo aquático, mas você o treino do polo... Mas o teu negócio era água. Água. Sempre foi água. O meu elemento é água. Eu falo para as pessoas, onde tem água, eu estou bem. Eu adoro água. Bom, e aí eu queria surfar, porque eu gostava... A gente pegava jacaré naquela época, quando a gente era criança, né? Então a gente queria ter a prancha para poder surfar. E era não é que nem hoje, que você vai num lugar e já tem a prancha pronta. Era uma coisa difícil você ter uma prancha de surf, né? Poucas pessoas faziam a prancha. E aí eu falei, puxa vida, eu preciso me melhorar para poder sobreviver no mar, né? Pegando jacaré e surfando. Fui para o polo aquático. E aí do polo aquático, a pergunta, desculpa, Sibeli, fala a pergunta de novo, acabei viajando aqui. Não, eu perguntei se você foi meio direto da educação física para a fisioterapia ou se você trabalhou um tempo com a educação física. Aí o que aconteceu? Como eu queria surfar e eu não queria onerar meu pai, mais uma vez, podendo ajudar, falei, vou trabalhar e com meu dinheiro eu compro a minha prancha, pago a minha gasolina e tal, e vou surfar de fim de semana. E aí eu consegui, no 2º ano, já pegar um emprego, né, numa academia, como professor de musculação. E o curioso é que naquela época, como não tinha CREF, você era instrutor, você não precisava ser formado em educação física. Então, nessa academia que eu trabalhei, eu era o único que estava estudando educação física. Os outros profissionais eram todos ex-alunos práticos que davam aula de musculação. E olha como a vida vai levando a gente, né? Quem fazia comigo musculação? Os executivos, que não queriam ficar fortes, eles só queriam ter saúde. A mulherada, que não queria ficar com dor.
e a molecadinha que chegava para, eu quero fazer musculação, e naquela época, não pode fazer musculação que fecha a cartilagem de crescimento e você não vai crescer. Era uma coisa muito assim fechada. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, esse pessoal precisava de uma exigência um pouco maior, um treino um pouquinho mais diferenciado, vinha treinar comigo. E eu comecei a pegar gosto pela coisa. E aí que eu vi que o movimento podia curar, o movimento podia ajudar. E tinha uma fisioterapeuta na academia que ela começou a mandar todos os pacientes para mim. Beto, você que vai tratar dele, ele tem isso, faça desse jeito que vai dar certo. Aí eu falei, isso é minha praia, né? Comecei a gostar dessa parte. E aí, o que aconteceu? Nesse trabalho, um amigo meu já estava trabalhando com o Dr. Luiz Carlos, que foi o médico que me levou para a fisioterapia, né? Já trabalhava com o Dr. Luiz Carlos e estava precisando de um ajudante. Só que o Dr. Luiz Carlos queria alguém da educação física, porque ele fazia física esportiva e não tinha esse profissional na época. E aí o meu colega, o Júlio, falou, Beto, você não quer vir trabalhar comigo? Lá na clínica do doutor não trabalha de sexta, é só de segunda a quinta e ganha mais do que você ganha na musculação. Eu falei, opa. Fechou. Tarde livre, ainda dá para eu ir surfar já na sexta, né? Tô dentro. E fui para lá. Quando eu cheguei lá, o Dr. Luiz Carlos, ele mesmo, falou, vem comigo aqui, eu vou te mostrar o que a gente faz aqui. Atrás da clínica tinha uma pracinha, no quarteirão de trás. Ele levou o atleta que ele estava reabilitando lá e passou exercício de propriocepção, de treinamento sensório-motor nos bancos da praça, para o cara, assim, desviando do banco, zigue-zague. Eu vi aquilo, meu olho brilhou, assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Ali caiu a ficha, foi como se falar a porta de Damasco, né, do apóstolo Paulo, para mim foi a porta de Damasco na fisioterapia. Acendeu aquela luz, falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero melhorar as pessoas que praticam esporte. Aí não teve mais jeito. 2 anos depois eu estava inscrito no vestibular e foi a mesma coisa. Só me inscrevi na USP, dei a vida, e graças ao bom Deus, deu certo. Entrei na USP também. Então foram 8 anos estudando na Universidade de São Paulo. Que ano foi que você cursou daí a fisioterapia na USP? Foi de 89 a 92. Já era curso de 4 anos. Isso era uma novidade. Agora o curso é de 5, mas naquela 4 anos, né? Foi, eu acho que no início da década de 90 que teve essa transição de 3 para 4 anos, né? Foi, exatamente. Era um curso de 3 anos antes. E aí eu acabei indo para fisioterapia e eu amei, né? Aí eu consegui juntar as duas coisas, isso que me ajudou muito, né? Ter todo o curso de educação física complementando. Na hora que você precisava de alguma coisa da fisiologia do exercício, aprendizado motor, para fazer os exercícios era muito bom. Dava realmente um diferencial para elaborar alguns protocolos, porque hoje os protocolos estão aí, né, gente? Você vai na internet, tem um monte de protocolo para você escolher. Naquela época tudo era um mistério. Reabilitação de cruzado anterior é só vocês pegarem, a época do Zico, né, que não tinha um protocolo. Sim. Depois, chegou nos anos 90 que começou a aparecer uma coisa assim mais elaborada. O pessoal lá do Rio de Janeiro, principalmente o Zé Roberto, né, que já está falecido, né, o Zé Roberto Prado Júnior, nossa, ele abria a cabeça da gente para trás. O próprio Ademir Rodrigues, lá em Rio Preto, eram caras que, nossa, vamos ver os caras falando de cruzado, né? Era muita novidade. Beto, e o que você pode falar para a nossa audiência aqui da diferença das duas faculdades que você fez? Você fez na mesma instituição, cursos que são co-irmãos, né? A fisioterapia e a educação física são cursos que têm suas semelhanças ali. Por ser uma segunda graduação, você acha que você aproveitou a faculdade da fisioterapia de uma maneira diferente da educação física? Já foi com uma outra visão? Ou você acha que, assim, a estrutura de um era muito diferente do outro em termos de qualidade, daí, assim, não dá para comparar? Como foi a tua experiência lá? A faculdade de educação física é aquela coisa do adolescente que acabou de entrar na universidade, empolgadão, então era tudo muito legal, muita festa, vamos dizer assim, todas as festas que tinha a gente ia, todas as celebrações da universidade, então foi um curso mais à vontade, não que eu não estudei, eu fui bem no curso, né? Tive uma média boa e tal. Mas quando eu entrei na fisioterapia, eu já estava trabalhando com físico, o Dr. Luiz Carlos, e eu precisava me formar para trabalhar melhor. Sim. Então, eu fiz o curso inteiro já aplicando. O que eu aprendia na faculdade, no dia seguinte eu estava aplicando. Conversava com ele, o Dr. Luiz Carlos era fisiatra, ele desencarnou agora faz alguns anos também, uma pessoa maravilhosa. Um fisiatra, assim, uma pessoa assim, eu conheci vários fisiatras muito legais, gente. Por incrível que pareça, a gente teve uma época da fisioterapia que existia algum conflito com a parte da fisiatria, que graças a Deus isso acabou, mas os que eu conheci... E era um conflito grande. Era grande.
E acho que a gente conquistou o nosso espaço, nós conquistamos o nosso espaço estudando e mostrando o nosso trabalho. Foi uma coisa de conquista, né? Concordo. Mas naquela época, os que me receberam, que me acolheram, nossa, pessoas maravilhosas. E o doutor Luiz Carlos era, assim, uma pessoa super aberta. E me ensinou muito, muito do que eu sei de raciocínio clínico, eu peguei com ele, entendeu? Então, pô, tem um cara que era o meu chefe e que me ajudava a aplicar aquilo que eu aprendi na faculdade, putz, não tem estágio melhor, né? Você teve um padrinho. Então foi muito legal. Eu fiz o curso de fisioterapia muito mais focado. E aí, outra coisa, né, gente? Eu casei no segundo ano da fisioterapia, com o pãozinho no forno, como se fala, né? A minha esposa já ficou grávida, aí era mais um motivo para correr atrás, né? E a gente se empenhou para conseguir concluir e ter uma qualidade de vida e tudo mais. Então, na verdade, o teu momento de vida foi diferente nas duas, né? Então, sim. Mas os cursos, para mim, assim, se vocês perguntarem a diferença de um para o outro, a principal, que eu falo, inclusive, para os pacientes. Na educação física, a gente pensa muito em resultado, em performance, em substrato energético, para conseguir o resultado. E na fisioterapia, pelo menos da minha época, tudo era proibido porque machucava. Então, não pode fazer isso que vai machucar, não pode. Então, eu tive que juntar as duas coisas e elaborar maneiras de trabalhar para não mostrar que dava para não machucar, mas ao mesmo tempo que não precisava ser só performance. Porque substrato energético serve para você ter energia para fazer o esporte. Mas e o aparelho locomotor? Como que fica nessa história? Sim. Tendão, ligamento, músculo. Não é pulmão e coração. Pulmão e coração, o sistema circulatório funciona de uma maneira muito bem, mas tem um aparelho locomotor que trabalha junto. E eu via essa dificuldade de linkar as coisas de um curso para o outro. Essa é a diferença principal que eu percebi. Na educação física tinha essa questão do resultado e na fisioterapia tudo machucava. Então, eu tive que fazer um balanço. Hoje já está bem melhor isso, né? Hoje já tem um discernimento maior. Tudo evoluiu muito, né? Estou falando de quantos anos atrás, gente? 40 anos atrás. Uhum. Não, e pensar que a fisioterapia Anos tem atrás. o quê? 50 e 69, né? 55 anos? Como? Né? Então, assim, a fisioterapia evoluiu muito, né? Exato, é de 69 o curso superior. Nós somos uma profissão nova, a gente teve, como você mesmo falou, a gente teve que conquistar muito espaço, porque a gente veio de um curso técnico, né? Então, a Exato. gente teve que abrir portas, e acho que a ciência contribuiu também muito para isso, né? A gente acabou aprendendo muitas coisas novas, entendendo muitas coisas. Eu falo, né? Eu sou meu mundo é um pouquinho diferente do de vocês, mas eu não preciso nem ir tão longe, mas a neuro de 30 anos atrás para hoje, ela é completamente diferente, né? Hoje a gente entende, né, esses processos de neuroplasticidade, de recuperação, né, sensório-motor é muito diferente do que a gente conhecia lá atrás, né? Então, assim, a gente cresceu muito, né, enquanto profissão, enquanto ciência, né? Então, para você ter uma ideia, Sibeli, na época que eu estava trabalhando, comecei os 10 primeiros anos de trabalho, se fala, não, a fisioterapia vai ser a profissão do ano 2000. Era um jargão, assim, todo mundo fala, a fisioterapia vai ser a profissão do ano 2000, porque ela vinha progredindo. Tanto que no vestibular da USP do ano 2000, teve mais inscritos para fisioterapia do que medicina, só para você ter uma ideia. Uau. Foi um negócio, assim, fantástico. Não sei se foi marketing que aconteceu, mas o fato é que faltou vaga da fisioterapia. Porque na USP só são 25 vagas, é um curso bem fechado. Só 25? 25, uau. São 25. Entendeu? Então, assim, era bem restrito. Então, teve muita inscrição para 25 vagas. Foi um negócio assim. E medicina tem 100 vagas, né? Uhum. Mas então, realmente, ela foi a profissão que, a partir do ano 2000, ela tomou uma dimensão que ela está vindo até hoje. Esses 25 anos do ano 2000, a fisioterapia está extremamente evoluída. Só tá assim, ela tá um pouco chata porque ela tá indo muito evidência demais e trabalho de menos, eu acho assim. Me permitam as pessoas falar isso, mas é normal, esse é um processo. Nós temos que ter bastante elementos para depois melhorar a nossa prática. Isso é um processo de aprendizado. Então nós estamos exatamente nessa fase. Tem muita coisa sendo publicada, sendo vista, sendo avaliada e vai ter que enxugar para realmente tomar a direção daquilo que precisa. Eu vejo isso. Era muita prática e pouca teoria. Agora inverteu um pouco. Mas eu acho que é colocar em prática o que hoje está muito na moda, né? Hoje a gente abre rede social, raciocínio clínico, mas
que na verdade ainda não se coloca em prática, né? Muito ainda fala-se muito, mas pratica-se pouco, né? Mas você falando, eu acho que a gente já discutiu algumas vezes aqui, né, João? Eu fiz fisioterapia, eu entrei na fisioterapia em 97. E eu fiz, meu pai é técnico em radiologia, e meu pai sempre trabalhou muito com ortopedista, né? E ele falava, assim, eu, né, já ali no meu segundo grau, hoje é ensino médio, né? Eu cresci com meu pai falando, ó, faz fisioterapia, que fisioterapia é a profissão do futuro. Faz fisioterapia, que é a profissão do futuro. E eu já falei isso aqui num episódio, e eu acho que sim, ela foi a profissão do futuro, mas ela ainda é. Porque a gente tem tanta coisa ainda que, assim, a gente vem descobrindo e a gente vem se aprimorando que ela não... A gente não pode falar que hoje, 25 anos depois, né, que a gente já está, né, que é passado. Acho que pelo contrário, né, eu acho que a gente só tem a crescer ainda, né? Eu acho que, assim, a fisioterapia, ela... A minha opinião, né, eu acho que nós vamos ser um curso de 6 anos ainda, e acho que nós vamos ter autonomia para determinadas coisas que ainda são difíceis para a gente. Não tem como. É que nem a osteopatia ou quiropraxia, que são 6 anos, e em alguns lugares do mundo elas são profissões independentes da medicina, né? Eu acho que a fisioterapia ela vai ter um momento e que a gente vai ter que saber bastante, porque se a gente não fizer direito também, não vai conseguir fazer o que a gente está querendo. Então a gente vai precisar ter uma formação maior, mas eu vejo um curso maior e com um pouco mais de autonomia. É lógico que a gente sempre vai estar como apoio, como qualquer área de saúde, para a medicina. Mas eu vejo um curso que vai precisar de mais independência. Vou dar um exemplo para vocês. Ultrassom de imagem, que é uma coisa que eu estou fazendo atualmente, que eu estou me empenhando com isso. Ainda é uma coisa muito polêmica, a gente não se interessa tanto, a maioria dos fisioterapeutas ainda não entendeu como que funciona essa imagem, né? Mas para você poder fazer uma imagem e não errar, é muita coisa que a gente precisa saber. A hora que você começa a ver a pessoa por dentro, você vê que você não sabe nada de anatomia. Eu tô assim, cada dia eu falo, puxa, como eu não sei anatomia. Então, procedimentos invasivos, vocês já discutiram nos outros programas sobre os procedimentos invasivos. Para fazer isso, tem que ter uma boa formação, porque e se der errado, você está preparado para resolver o que vai dar errado? Não é só fazer o procedimento, né? E eu acho, né, Beto, até assim, nem a gente pode evoluir bastante aqui nessa conversa dos procedimentos invasivos, mas coisas que hoje a gente briga, e não é de agora, né, para a gente conseguir prescrever, por exemplo, exames, né, para eu solicitar um raio-x, uma ressonância. Sim. Claro, a gente pode, mas o plano não aceita, né, o SUS não aceita, né, sim. Quando a gente fala que a gente está querendo brigar por isso, é nesse sentido, de não importa se o paciente vai pagar, ou se ele vai pelo SUS, ou se ele vai pelo plano que for, isso ser aceito tanto quanto é de um médico ou de um dentista hoje, né? Mas, por outro lado, eu acho que entra nisso que você falou, que eu acho que a gente sempre tem que estar muito alinhado no que a gente quer, e esse alinhamento é conhecimento. Não adianta eu solicitar se eu vou pegar lá o negócio... Que eu não sei interpretar, que eu não sei... interpretar. Exato. Né? Exatamente. Aí é questionável. Como que eu sustento se eu não tenho como sustentar? Né? É aí que entra a questão que o americano é bom nisso, né? Fazer o sistema fechar a conta. Porque se você só começa a solicitar, você enche o sistema e depois a conta vai estourar para alguém, que geralmente é o usuário que fica sem poder fazer o exame. Sim. Entendeu? Então a gente tem que colaborar com esse sistema, porque não é assim, pode fazer quantos exames quiser, existe um custo disso, né? Existe um material, os aparelhos são caros, tem o técnico que vai fazer aquilo, mas é o que você falou, se você tiver embasado, olha, eu preciso desse exame para esclarecer uma coisa que vai definir o tratamento, por que não, né? Mas está embasado, né? Exato. E não simplesmente, eu peço e pronto, não é assim. Roberto, aqui no programa, né, a gente tem 2 gerações, tá? Eu e a Sibeli, a gente formou ali no começo dos anos 2000, você formou no começo dos anos 90. Então, a gente tem mais ou menos 10 anos de diferença de formação. O tempo que você tem de formado, talvez muita gente está escutando ou assistindo o programa aqui não tem de vida. Esses aparelhos que você falou, forno de beer, banho de parafina, roda de ombro... escada de dedo, muitas pessoas realmente nunca nem ouviram falar, né?
me deu uma nostalgia a hora que você falou do banho de parafina. Eu lembro do meu professor de eletro na época, o Gladson, ensinando pra gente lá como que era. Se você nunca ouviu falar desses aparelhos, pessoal, dá um Google aí que vocês vão ver como era a fisioterapia nessa época, né? E não é nenhum demérito, tá? Era o que a gente tinha, era uma forma de calor superficial e tá tudo certo. A gente evoluiu com essas coisas todas, mas eu acho que da tua geração de formados para nossa geração já tem muita diferença do tanto que vocês apanharam, né? Era uma profissão muito menos reconhecida, com muito menos possibilidades de atuação. Claro que tinha as áreas grandes já, essa coisa toda. E acho que depois ali vamos dizer, de 2005, 2010 para frente, a gente passou a ter um asfalto muito mais pavimentado, né, para essa galera que começou a formar a partir de então. Não sei se você e a Sibeli comungam dessa opinião, mas Sim, eu concordo. esse raciocínio, e hoje, cara, a nossa profissão é completamente estabelecida socialmente, ela tem o seu fazer profissional muito claro, até a gente, às vezes, tenta expandir um pouquinho isso, né? Daí a gente vai, dá um passo, de repente dá um passo atrás, quando viu que não foi muito certo, mas ao mesmo tempo, no episódio que a gente gravou com o Filé, eu era um pouco restrito a essas novas possibilidades, sabe? Eu sempre achava que não deveria rolar. E ele falou tanta coisa que a geração dele ali tentou fazer, não existia fisioterapeuta em UTI. E eu fico pensando assim, cara, hoje isso é extremamente necessário, não a gente nem imagina a fisioterapia. Uma UTI sem ter fisioterapeuta. E eu penso assim, pá, então será que esses caras que estão propondo essas coisas novas hoje, não são aquelas mentes que hoje eles podem ser chamados de louco, mas que a gente lá no futuro vai chamar eles de visionários? Então eu tô, assim, moldando um pouquinho a minha visão com relação a isso também. De que, pá, vamos ver o que esses caras estão fundamentando, o que de fato é do nosso fazer profissional, o que não é. Então não acho que também tem que escancarar a porteira e fazer tudo, mas também acho que se existe a possibilidade, a gente tem que estudar, né? Verificar a parte legal e a parte profissional, tá? A parte técnica da coisa ali. Sim. Mas vocês vivenciaram muito isso, muito, de experimentar coisas novas, transpor um pouquinho essas fronteiras. Que pessoas que te vêm à mente hoje, Beto, de que você conviveu e que eram pessoas nesse estilo, assim? De visionários, assim, que estavam para frente. Essas pessoas que o próprio Filé era um cara, porque ele brigava pelas coisas, ele sempre teve aquele jeito de querer as coisas, né? O Ademir Rodrigues, lá de Rio Preto, aquele jeitão dele, mas ele tinha apostilas que ele fazia, ele dava curso, o curso dele era muito famoso, você ficava uma semana estudando lá em Rio Preto, né? O Zé Roberto Prado Júnior, putz, o cara assim, cabeça lá na frente, ele falava de tensigridade há 20 anos atrás. Tá. Entendeu? Ele falava de 2 feixes do tendão patelar há 25 anos atrás. Tem o feixe profundo superficial, o problema profundo que é o ligamento. O Zé Roberto era um cara assim, muito para frente. Muito para frente. Tanto que chegou onde chegou, ele foi do COB e tudo mais, né? Sim. Então, esses caras, a gente fazia questão de assistir a aula desses caras. Quando eles estavam no congresso, meu Deus, você ficava... O Palmiro, por exemplo, falando de crioterapia, hoje eu não sei, acho que o Palmiro está mais com terapia manual, eu não sei direito, mas na época, crioterapia era com ele. Era muito misterioso o que se podia fazer com crio, né? Então, por exemplo, esse curso do Zé Roberto tinha um curso chamado Curso do Joelho, que era lá no Rio, era uma semana de curso. Os médicos ortopedistas falavam sobre cirurgia, era cirurgia extra-articular e intra-articular, não se fazia só intra-articular. Sim. Tinha uma cirurgia que era profunda no joelho, entendeu? Foi uma agrafe no joelho, olha a cirurgia. Colocava-se uma agrafe, que é um grampo, no trato iliotibial, dava uma tensionada no trato iliotibial, e o sucesso da cirurgia era ficar com 5 graus de flexo. Para o joelho não ficar instável. Então, puxa, ficou 5 graus, que perfeito. E o cara mancando pro resto da vida. Hoje a gente está com cirurgia robótica que verifica a angulação da articulação ali com margem de erro de 0,1 grau, né, Beto? Não, a menina que trabalha aqui na clínica está fazendo a pós dela com um ligamento feito em impressora 3D, com tecido. Tá louco. Trabalho de mestrado. O professor dela está vendo isso com ela. Então, assim, nós estamos indo para o espaço sem saber, né? Mas o que eu vejo, assim, o João, que você falou, naquela época, esse pessoal visionário, vamos falar o primeiro ponto. A importância da nossa profissão, o fim da nossa profissão é o paciente. Perfeito. Se não tiver paciente, não tem fisioterapia. Entendeu? Então, a gente faz tudo
para que o paciente possa melhorar. Quem se cura é o paciente, a gente não cura ninguém, quem cura é o corpo do cara. A gente só dá condições para ele se curar. E a briga que tinha antigamente, tanto na ortopedia, na área de saúde, era, puxa, qual que é o melhor tratamento para o cara ficar bom mais rápido? O cara ficar bom mais rápido. E hoje você pega o pessoal nos perfis, eu vou te ensinar a fazer tal coisa. Isso me enche um pouco a paciência, sabe? Quando eu vejo o cara, eu vou te ensinar. Pô, como se ele não tivesse aprendido com alguém. Teve tanta gente que me ensinou na minha vida o que eu faço, e eu sempre procuro, poxa, esse cara me ensinou isso, eu juntei. Então, o paciente está ficando em terceiro plano nos dias de hoje. Por isso que eu falo, as técnicas são muito legais, mas estão visualizando, você vai ficar, o seu financeiro vai melhorar muito se você fizer esse curso. Isso aí que me perturba, me enche um pouco a paciência, sendo bem honesto com vocês. Então, eu concordo com você que a gente está passando por um novo processo dos caras mais visionários. Mas a maneira de hoje, com esse perfil de hoje, que está em todas as áreas, né, que são as redes sociais, está estragando demais. A finalidade é o paciente, gente. Não pode esquecer disso nunca. Se não tem paciente, não tem fisioterapia. E Beto, sabe que eu acho que isso é tão forte mesmo, porque, de novo, né, meu universo é muito diferente, né? Desde que eu me formei, eu só trabalho com neuro. Mas essa importância do paciente dentro de todo esse processo é inquestionável. Então, assim, por isso que eu falo de novo, a gente às vezes hoje fala muito do tal do raciocínio clínico, prática baseada em evidência, mas como você bem pontuou, a gente esquece talvez o pilar principal, que é o paciente. E a gente sabe que a gente tem pacientes e pacientes, às vezes, né, no caso de vocês, foi uma lesão de cruzado anterior, sei lá, exatamente igual, né? Eu posso ter lá meus pacientinhos com AVC, foi exatamente o AVC no mesmo tamanho, no mesmo lugar, mas é diferente. Por que é diferente? Porque é uma pessoa diferente. E se a gente não tem esse feeling de entender esse contexto, de saber o que precisa e o que não precisa, e mesclar as coisas, né? Mesclar os conhecimentos. Muita gente, eu escuto falando, mas fisioterapia não tem nada que tenha, né? Não tem nenhum recurso lá com uma evidência gigantesca. Eu falo, gente, isso é bom, eu vejo como uma coisa boa. Por quê? Porque a gente trata a gente. Exato, então, assim, o ser humano é complexo. Aquele recurso que é muito bom para você, talvez para mim não vai dar certo, porque eu sou diferente de você, só que eu, enquanto fisioterapeuta, aí eu preciso enxergar isso. Eu não posso ficar lá martelando e ficar tentando só um negócio, porque eu inventei que eu sou, sei lá, né? Não quero dar nome aos bois aqui, mas só faço essa técnica. Assim, a chance de você não ter sucesso, ela é enorme. Né? A gente tem que ter essa cabeça aberta para entender o contexto, entender o indivíduo, e a partir dali eu montar a minha estratégia de tratamento, ir além. Porque é isso. A palavra que é a customização, né? Que o pessoal fala, vou customizar o seu trabalho, o seu tratamento. Fisioterapia é customizada, ela não pode ser. O protocolo, eu não lembro quem falou isso num congresso uma vez, eu achei sensacional. Acho que foi o próprio Zé Roberto. Falou: protocolo, gente, é para a gente saber o que não deve fazer. O resto pode. Entendeu? O protocolo não é para você seguir que o pessoal fala da receita de bolo e tal, né? Mas cada um faz o bolo do seu jeito. Cada um precisa de um bolo que seja adequado. Então, é isso que você falou. A curva de Gauss, se você distribuir a população, na hora que você criar alguma coisa, vai ter 70% vai estar dentro daquela parte alta da curva. Tem 30% que estão aquém ou além. E isso é estatística. Né? O Gauss descobriu isso lá atrás, né? No outro século. E é a distribuição humana, porque tem as variações, né? E você vai deixar de atender esse pessoal da pontinha da curva? Não vai, né? Esses são os maiores desafios da gente, né? Que quando não está dando certo, primeira coisa, eu ponho a culpa no meu tratamento, primeira coisa. Não é o paciente que é o culpado, a culpa é que eu não consegui acertar aquilo que o cara precisa. Não achei. E se eu não conseguir, eu vou mandar para um colega que possa acertar e por aí vai, né? Mas o importante é esse cara ficar bom, pelo amor de Deus. Exatamente. E se esse resultado falho não incomodar a gente, alguma coisa está errada. O profissional que não fica incomodado com um insucesso, isso não quer dizer que a gente vai obter o melhor resultado com todo mundo, mas a gente vai dar o nosso melhor para todo mundo. E o paciente que não melhora, ele tem que te incomodar. Até mesmo porque você vai ter que buscar novas possibilidades.
Exato. E tem umas doenças que a gente não conhece, que às vezes está dando sintomas parecidos, e quando a pessoa, olha, vai investigar melhor, o cara vai investigar uma coisa que você nunca viu, apareceu várias vezes aqui na clínica. E aí quando foi ver, o cara tomou uma medicação específica, alguma coisa autoimune, por exemplo, nossa, o cara começa a melhorar e muda da água para o vinho. É um negócio assim, e assim, a gente aprende tudo isso, que é o mais legal da nossa profissão, né? Todo dia tem aprendizado, todo dia tem uma coisa nova. Isso é fantástico, porque você não cansa. É maravilhoso. Isso, nossa, Beto, isso é a parte boa da coisa. Exatamente. Sim. Eu quero voltar um pouquinho mais agora na tua carreira ali. Então, você formou e daí você foi trabalhar com essa clínica do Dr. Luiz Carlos, isso. Que era o fisiatra, né? O Dr. Luiz Carlos, só para vocês terem uma ideia, ele foi médico do Corinthians antes do Dr. Osmar de Oliveira. Nossa. Ele foi médico do Corinthians na época, vou falar jogadores que o pessoal também não conhece, ó, a época do Palhinha, a época do Zenon, né? A época do Basílio. Palhinha, eu acho que eu já ouvi falar, mas eu sou péssima. Aquela fila que o Corinthians ficou no Campeonato Paulista, que nunca ganhava o Campeonato Paulista, depois ele pegou. Então ele era um médico dessa época, num Corinthians glamuroso, aquela coisa assim do futebol, ainda que era o futebol arte, né? Anos 70, 80, aquela época lá. Isso. E aí ele tinha essa clínica, ele montou essa clínica com o João, que era um massagista do clube, só que o João era um cara muito acima da média, gente. O João, se desse um bisturi para ele, ele operava uma pessoa. O cara era um gênio, Eu não duvido, cara, porque nessa época era assim mesmo. O cara era genial. Só que aí o João, por alguns outros motivos que não convém falar aqui, ele acabou não conseguindo manter o trabalho dele junto com o Dr. Luiz Carlos e nem lá no Corinthians. E aí foi que o Dr. Luiz Carlos contratou o pessoal da educação física. Então, o primeiro colega nosso começou lá com ele, mas ele viu que para ele não era muito a praia, era o Evans, né? E depois o Júlio foi para lá. O Evans chamou, olha, fica no meu lugar, porque para mim não é muito isso, eu prefiro atletismo. Aí o Júlio gostou, mas também precisou mudar, e aí chamou o Beto, né? Aí o Beto, quando chegou lá, tomou conta do pedaço. Falei, não, agora eu fico. Agora vai... E aí o Dr. Luiz Carlos foi meu padrinho de casamento, ele virou meu sócio, que ele me chamou para ser sócio dele, eu participei da clínica, e aí começou uma história muito maior na fisioterapia, que eu fui virando empresário, graças a essa chance que ele me deu, né? Então ele foi um cara assim que eu não tenho nem agradecimentos totais a ele, né? De aprendizado, de tudo, assim, foi muito legal. E aí chegou um momento, né, que eu com a clínica eu funcionando, tive clínica de convênio, gente, a gente atendia 35 convênios na clínica, tentei fazer isso na minha vida, né, porque hoje eu atendo só particular aqui na clínica, porque para conseguir bancar um serviço que é um serviço mais individualizado, mas naquela época, como meu pai era bancário e eu sempre me tratei via convênio, eu botei na minha cabeça, idealismo, né, eu vou conseguir ter uma clínica e nós vamos atender os convênios tão bem quanto particular. E a gente atendia 1 hora a cada paciente. Só que, gente, era uma loucura. Eu saía exausto da clínica e ainda tinha aquele monte de coisa para mandar para o convênio e voltava aquele monte de glosa, né? Glosava. Até que chegou um dia que eu tinha que falar com o presidente de cada convênio, pedia para falar, e aí o cara falou, não, você tem que entender que existe uma glosa técnica. Eu falei, não, glosa técnica para mim é roubo. Você vai me desculpar. Não existe glosa técnica, eu preencho tudo direitinho, você fala que tem que ter uma glosa, então eu cansei. Aí que eu desisti do convênio, entendeu? E nessa época, foi a época que aí eu posso continuar com a história, a gente foi trabalhar junto com o Dr. Joaquim, nessa época, né? Dr. Joaquim Grava, que médico do Corinthians até pouco tempo atrás, e ele chamou, porque o Dr. Luiz Carlos era conhecido, falou, olha, você não quer ser a nossa fisioterapia numa clínica de medicina do esporte? E juntaram alguns médicos e a gente foi ser a fisioterapia deles. E ali o Dr. Joaquim me conheceu. Uma clínica de medicina do esporte. Era uma clínica de medicina do esporte, vários médicos do esporte, né? Uhum. E aí a gente foi para ser a fisioterapia deles. Perfeito. Então, essa clínica tinha Osmar de Oliveira, Joaquim Grava, Léo Vilarinho, Bezerra, que era do São Paulo, tinha o André Pedrinelli. A maioria dos médicos de esporte daquela época foi chamada para montar essa clínica de medicina do esporte, e que no fim ficaram 4 médicos só, porque não dava para juntar todo mundo o tempo todo lá. A ideia era maravilhosa, né? Era transformar um pequeno hospital nessa clínica de referência, um instituto. Uhum. Bom, e nisso tudo a gente ficou lá, o Dr. Joaquim acabou vendo o meu trabalho lá na Físio, ele achou que a gente trabalhava direitinho, e quando foi a época oportuna que eu me formei em fisioterapia, que isso foi em 92, né? Então no ano de 93, o Corinthians tinha sido autuado pelo Crefito.
porque o Corinthians nunca tinha tido um fisioterapeuta. Tinha lá um técnico em fisioterapia, que era o Ciro, um cara muito legal, um cara que trabalhou lá há muitos anos, esforçado pra caramba. O Ciro estava lá há muito tempo e tal, só que o Crefito queria um profissional formado. E aí precisava de um fisioterapeuta. Nessa mesma época, o Corinthians comprou um isocinético. E eu estava fazendo na faculdade o meu estágio isocinético, que foi um outro fisiatra, Dr. Gilson Shinzato, pessoa assim, fora da curva também, uma pessoa maravilhosa, que me deu a oportunidade de fazer o primeiro estágio de isocinético do HC. Nós criamos o estágio. Né? Olha só. Então eu fui lá, pedi autorização, ele me deu uma carta, fui lá onde tinha que ver tudo isso lá na doutora Arnaldo, a gente conseguiu, e eu passei a fazer estágio. Então eu estava mexendo com o isocinético, o Corinthians foi autuado, comprou um isocinético, e eles precisavam de alguém para fazer transição, que não tinha transição. E eu tinha faculdade de educação física. Então eu era a carta que encaixava naquele jogo ali. Perfeitamente. Aquela mão ali daquele pôquer que estava faltando. Eu era a carta que fechava ali. Então foi aquela oportunidade, né? O cavalo passou sem ninguém em cima, eu montei nesse cavalo, que depois ele ia passar com alguém montado, né? Na volta. E aí eu acabei indo para o Corinthians, através do doutor Joaquim, né? Em 93. Com um ano de formado em fisioterapia, mas com uma experiência com o doutor Luiz Carlos, lá no meio do futebol profissional, né? Na Cova dos Leões. Ô Beto, então, de maneira oficial, digamos assim, você foi o primeiro fisioterapeuta do Coringão. Formado. Eu fui o primeiro fisioterapeuta desde 1910, então a gente está lá em 93, 83 anos depois. Eu fui o primeiro fisioterapeuta formado no 1910, para pessoa ignorante, foi a fundação do Corinthians. Do Corinthians, isso. Sim. Ah, porque é do Botafogo também, né? Porque tem a musiquinha. Olha eu não sei, os outros clubes eu não me lembro, mas... Eu não entendo nada de futebol. Botafogo campeão desde 1910. Nossa, veja. E foram muitos times que foram fundados mais ou menos nessa época, né? Olha a Cibele com história do futebol, hein? Você é diferenciado. Vocês acham que eu não entendo nada de futebol? Sou uma biblioteca. Então o doutor Luiz Carlos, ele abriu a vida para mim, né? Na fisioterapia, me deu essa chance de entender como é que era a parte de fisioterapia esportiva, porque não tinha uma fisioterapia esportiva como ela é hoje, né? E aí foi o meu caminho. Eu nunca pensei, gente, em trabalhar com futebol profissional na minha vida. Eu queria trabalhar com esporte, mas o meu objetivo inicial era trabalhar com o pessoal que jogava bola e se machucava e não tinha recurso, o pessoal que joga na várzea, no fim de semana, era esse o objetivo. E quando eu me vi já dentro do futebol profissional, numa equipe tão grande como o Corinthians, a responsabilidade veio, né? E foi um aprendizado enorme. Beto, vamos detalhar isso aí. Eu vou fazer uma pergunta antes, João, porque você é muito corintiano aí pro teu tamanho. Para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu acho que tem muita gente, né? Assim, eu acho que hoje muitas pessoas cursam fisioterapia já com objetivos, né? Então, assim, a gente vê muita gente que entra já pensando na dermato, hoje que é moda, né? Mas eu acho que o pessoal que gosta do esporte, eu acho que numa grande maioria, o sonho é ser fisioterapeuta de um grande clube de futebol. Como é isso? Assim, conta para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, como é ser fisioterapeuta de um clube e ainda mais do Corinthians, né? No caso, o maior clube do Brasil, para deixar claro aqui. Ai, meu Jesus amado. Assim, o que eu sempre falei, né? Sempre que eu fui perguntado, essa pergunta já me fizeram várias vezes. Para você entrar numa equipe de futebol, não tem jeito, é QI mesmo. Não tem. Você pode levar o melhor currículo do mundo, você pode... Não tem como, porque é um cargo de confiança. Você vai trabalhar como equipe e aquele elenco tem um valor muito grande financeiro para o clube, para a entidade onde você está trabalhando. Então, o médico que vai te levar para lá, porque é o médico, que ele é chefe do departamento, é um departamento médico, não é um departamento de fisioterapia. A gente é dentro do departamento médico, né? Assim como a nutrição, é tudo dentro desse departamento médico. Ele vai te levar porque ele confia no teu trabalho e sabe que você vai fazer um trabalho de acordo com o que ele está raciocinando. Então, para você entrar, é QI. Agora, vem a parte importante. Para você se manter lá, você precisa provar que você sabe. Senão, você não fica. Eu vi muita gente passar embora em vários clubes. Mas aqueles que ficaram, gente, que ficaram muitos anos em alguns clubes, pode ter certeza que o cara trabalha direito. Porque só apadrinhamento, se a gente pudesse chamar assim, não segura ninguém. Não basta. Na realidade, como o futebol, que envolve custo, envolve muito... Como é que eu vou dizer assim? Aparece demais as coisas, tem muita cobrança em cima. Muito dinheiro também, né? Você tem que resolver os problemas. Você não pode ser uma pessoa que não resolve.
Você tem que conseguir resolver. E ninguém sabe tudo, é lógico, mas tem que ser desse jeito. Então, para se manter numa equipe, eu acho que aí vem a capacidade. Então, eu me sinto feliz de ter conseguido ficar tantos anos. Eu fiquei 20 anos no Corinthians. Então, foi bastante. Eu ia te perguntar agora quanto tempo. 20 anos, em 2 etapas, né? Mas fiquei 20 anos. Então, eu acho que eu fiz alguma coisa legal, né? Para poder ficar tanto tempo lá. Beto, e você é corintiano? Pode contar? Enquanto eu estive lá, fui corintiano e muito. Mas antes e depois, assim, hoje eu não consigo, eu não tenho mais vontade de, por motivos outros filosóficos, né? O esporte para mim está um pouquinho diferente, a maneira como eu vejo o esporte, mas eu não torço mais para time de futebol, para essas coisas, eu não tenho mais. Assim. Mas enquanto estive lá, fui muito corintiano. Nossa, muito, porque você está com aquela equipe, não tem como você não torcer pelos caras que estão com você. Né? Independente do destino, né? Aquela turma que está ali com você, aquele pessoal, você quer o resultado, a competição, isso tudo é muito legal, né? É um ambiente interessante de trabalhar, mas é estressante. Então, assim, entrar é isso, para se manter lá é essa maneira. E ficar lá, o vivenciar o futebol, enquanto você não conhece as coisas, é muito interessante, você vai aprendendo muita coisa, conhece muita gente, as portas se abrem de uma maneira muito, assim, é muito rápido, né? Você fica conhecido e tudo mais. Mas depois chega um momento que fica sempre igual, né? Aquela coisa, a rotina, ela não muda muito. E no esporte profissional, é um pouco diferente de uma clínica ou de um instituto, onde você cria coisas novas para ampliar a sua profissão. No futebol ou no qualquer esporte, você precisa fazer o jogador estar bem para jogar. Sim, você tem que botar ele no Os recursos vão mudando, mas esses programas de tratamento, eles não mudam muito. Chega uma hora que fica uma coisa muito igual. E você, como profissional, eu estou com 58 anos, eu quero ver coisa que nem ultrassom, por exemplo, poder fazer imagem, para mim, nossa, eu estou me sentindo uma criança. Essa coisa do novo, no esporte chega uma hora que ela estagna, e não é culpa do esporte, não é uma coisa errada ou certa. O esporte, ele é assim. Né? O elenco vai trocando, as pessoas têm sempre a mesma idade e você está envelhecendo, entendeu? Os jogadores estão sempre sendo renovados, mas você vai passando. E as gerações vão mudando. Então tem um pouco disso que você vai ficando diferente. Você vai ficando. O corpo físico não aguenta mais viajar, concentrar, feriado, aquela coisa. Você vai ficando meio cansado, né? Não é a mesma pegada. Então tudo isso tem uma hora que o esporte, beleza, deu, foi maravilhoso. Só tenho a agradecer. Faria tudo de novo, mas agora eu vou deixar para quem é mais novo, né? Uhum. São ciclos, né, Beto? Faz parte da vida isso daí. Mas não é certo ou errado, sabe, João? Não é certo ou errado. É assim que funciona, né? Uhum. Eu vou fazer até uma analogia aqui. Tem o marido da irmã da minha esposa. É o meu concunhado, né? Ele mora em Joinville e ele trabalha numa multinacional. Ele faz em torno de 5 a 6 viagens internacionais por ano há mais de 30 anos. Então é o que ele fala. Lá no começo, cara, nossa, essa realidade era aeroporto, acumular milha e conhecer outros países, era tudo maravilhoso. Hoje ele já não aguenta mais, porque assim, fica repetitivo, aquela coisa toda. Mas assim, às vezes é a reação de cada pessoa, né? Mas para não perder o fio da meada, Beto, eu queria que você detalhasse um pouquinho essa história da entrada no clube. Em que sentido? Hoje, como a Sibeli falou, muita gente que vai para a faculdade de fisioterapia pensando no esporte, ela já vê o CT do Corinthians, o CT do São Paulo, aquelas estruturas maravilhosas, equipamentos de última geração, né? Principalmente nos grandes clubes, né? A gente sabe da realidade dos clubes pequenos também, tanto de futebol ali de Série B, Série C, dos clubes estaduais e do futsal, que é ainda mais restrita, né? A realidade da fisioterapia nos ginásios aí. Mas como você tinha falado já, no começo lá dos anos 90, o Corinthians já tinha até um isocinético, mas não tinha perto da estrutura que tem hoje. Então, como era a realidade naquela época? Como eram basicamente os teus trabalhos? Você teve uma equipe de fisioterapia junto contigo? Quem eram os atletas mais famosos dessa época? Com quem que você teve uma relação mais apegada, assim, sabe? Conta um pouquinho do dia a dia, como era lá. Então, quando eu comecei a trabalhar lá, eu trabalhava sozinho. Como não tinha fisioterapeuta, e o Ciro era técnico em fisioterapia, e ele tinha um trabalho integral lá no clube, ele me ajudava muito. Então, assim, o que ele não sabia da parte técnica, eu passava para ele me ajudar, e ele me passava o dia a dia de como lidar com o jogador. Né? Porque tem isso,
né? Pô, cheguei lá, roupinha branca, não tinha um calo no pé, todo bonitinho, vamos dizer assim, no meio lá do futebol, pô, esse cara é o playboy que veio trabalhar aqui, o que ele sabe de futebol? A almofadinha. Uma almofadinha, entendeu? Então, assim, para conquistar o meu espaço foi uma coisa que eu cheguei, né, com calma. O Carlinhos era um outro massagista que eu tenho uma recordação muito boa. O Carlinhos, ele me dava toda a maneira da linguagem do atleta, né, massagista. E o que eu não conseguia tirar daquele atleta, ele falava para mim, ele tinha linguagem para chegar no cara, olha, precisamos de você nisso aqui. E o cara vinha fazer a fisioterapia. Então, é muito interessante essa equipe multidisciplinar daquela época, eu tinha aqueles recursos e pessoas que me acolheram muito bem e me ajudaram demais, mesmo sem ter uma formação acadêmica. Mas eu ensinava, eu precisava deles me ajudando. A gente precisava ser um time, né? E o Dr. Joaquim apoiava todo esse... O legal do Dr. Joaquim é que ele sempre foi uma pessoa mais assim, austera, aquele jeitão dele, que é o jeito dele, né, de pessoa, mas ele sempre valorizou demais o trabalho da gente lá. Ele falava, deixa que eu seguro a imprensa, eu seguro a diretoria e vocês trabalham tranquilamente no que vocês precisarem fazer aí. Que bacana. Pô, não tinha chefe melhor, entendeu? Então, assim, tem todo... É o jeito de cada um. Eu sou um cara do jeito que eu sou, você é do seu jeito, o João, a Cibele, cada um tem o seu jeito. Mas a gente precisa unir forças. E o departamento médico do Corinthians, ele sempre foi muito coeso. Então, foi sempre um departamento médico que nada interferia no trabalho, como acontece em outros lugares, entendeu? Que o fisioterapeuta dá uma notícia para a imprensa, o médico dá outra notícia e a polêmica já está ali instalada. Então, o Joaquim sempre ensinou a gente desse jeito. A imprensa adora isso, né? Ela procura isso. Isso, então assim, eu dou as notícias para a imprensa, o outro médico do clube, na época era o Dr. Paulo, a gente dá as notícias, vocês trabalham e fiquem tranquilos que a gente dá o suporte para vocês. Poxa, eu não posso reclamar, foi a melhor maneira de trabalhar, e que não é a realidade de alguns clubes que a gente sabe, em torno do Brasil e como foi a coisa. Então, quando eu cheguei lá, eu estava sozinho, então eu tinha que trabalhar sozinho, eu tinha que ir lá no período da manhã, ia para a clínica e voltava no período da tarde. Então era uma correria a minha vida. Comi várias marmitas no banco do carro, assim, dirigindo e comendo marmita. Esquentava a marmita no forno de beer. Eu falo que o forno de beer ele tem muita utilidade. O arroz parecia um bicho. Já não queimava as costas de ninguém, né? A lombar de ninguém, mas esquentava a minha comida, né? Não, mas esses dias eu estava com um frio na clínica e eu tô com um paciente que está com uma síndrome de dor complexa regional e um frio que fez aqui esses dias. Bom, veja eu, né? O João, eu acho que ele deve estar com o ar-condicionado ligado, porque eu tô morrendo de frio. E aí eu perguntei para a diretora da clínica. Falei, ô Cris, não tem um forno de beer perdido aí para nós? Dela, claro que não. Falei, nossa, agora eu ia ficar sentadinha com ele em cima das pernas, que bem fácil. E ó, outra coisa interessante, se você pega um bife, alguma coisa assim, e põe a marmita no ondas curtas, esquenta legal pra caramba também, porque tem bastante água na carne, né? Exato. Aí no ondas curtas funciona bem, viu? Você veja, tudo tem sua utilidade. Essas coisas são pra gente dar risada mesmo. Mas era assim, e aí, vou contar uma curiosidade uma vez que aconteceu, pra vocês verem como que eu tinha que batalhar lá, né? Então, por exemplo, gelo. Eu precisava fazer gelo nos atletas, e não tinha que nem agora máquina de gelo, Game Ready, desculpa se estou fazendo propaganda, mas isso fala do nome do equipamento, né? Não pela marca. Essas coisas sofisticadas de crio que tem hoje, era gelo que você põe no copinho e dava na mão do atleta para ele massagear em volta do joelho, porque saco de gelo nem sempre dava para arrumar, né? E uma vez eu fiz todos os gelos de manhã, fui lá no freezer, coloquei vários copinhos, porque eu ia precisar no período da tarde. Quando eu cheguei à tarde lá, eu fui pegar o gelo, tinha um monte de frango congelado no lugar do meu gelo. Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei, pô, quem que botou esse frango e tirou meu gelo daqui? Aí tinha sido um dos roupeiros que ele tinha ganhado lá de um cara uns frangos e tinha que guardar para depois levar para casa dele. Mas eu não tive dúvida. Eu peguei um frango daquele. Na época tava, ó, quem jogava, você perguntou, Ezequiel, Ronaldo Giovanelli, Márcio Bittencourt, Fabinho. Esse era o elenco do Corinthians, né? Aham. Eu peguei aquele frango, fui lá, peguei no joelho do Ezequiel, peguei o frango e fiquei passando no joelho dele, o frango congelado, né? E chamei o roupeiro, né, o Ezinho, vem ver aqui o teu frango, ó. Você tirou meu gelo, eu vou usar teu frango aqui, né? Então, eu tinha que me virar com o que tinha. A zoeira era necessária. Era o divertido da coisa, né?
até arranjar o meu espaço e devagar ir conquistando e mostrando que era importante, entendeu? A gente tinha, por exemplo, diadinâmicas para fazer tratamento, uma corrente que ninguém sabe mais o que é. Diadinâmicas são correntes que têm efeito galvânico, são correntes polarizadas, queima a pele, dá uma queimadura, né? E se você bobeasse com a dó, ou se você ligasse um aparelho de ondas curtas junto com diadinâmicas, aumentava, dava um pico de corrente, queimava o atleta. E você não imagina se os atletas não tinham descoberto isso, e se tinha alguém fazendo diadinâmica, ia lá e ligava ondas curtas, né? Para sacanear com o colega. Para sacanear. Então, assim, era uma época que eu tinha que cuidar de crianças, de um jardim da infância. Os jogadores eram muito isso, eles não são que nem hoje, que são mais focados, uma coisa assim mais... Como que eu vou dizer? Não é que é mais profissional, mas não tem muito essa brincadeira. Eles eram muito mais boleiros naquela época do que hoje, entendeu? E machucavam bem menos, porque assim, não era qualquer coisinha que levava o cara para o departamento médico. Isso era muito interessante. Hoje, qualquer coisa alterada assim, o cara aparece lá no departamento médico e ele sabe que tem recurso de físio que pode ajudar para ele não ficar pior. Então, o atleta, a primeira coisa que ele chega no clube, tem fisioterapeuta aqui. Quantos fisioterapeutas tem no clube? Eles já chegam assim. Naquela época, um ou outro passava pelo departamento. Então, dava para ser sozinho. Isso foi crescendo conforme a coisa foi melhorando, entendeu? Isso quando o atleta não tem o fisioterapeuta pessoal dele, né? Hoje. Então, chegou nesse ponto. Então, quando ele vai para fora e o clube não tem uma estrutura legal, ele chama um fisioterapeuta aqui do Brasil e banca esse fisioterapeuta para ser o fisioterapeuta dele lá fora. Isso está muito comum, né? E por incrível que pareça, a nossa fisioterapia brasileira, nesse sentido, é a melhor do mundo. Eu vou falar para vocês, para mim, não tem fisioterapeuta esportivo melhor que o brasileiro. A gente se vira com qualquer situação, a gente cria, a gente consegue fazer. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, isso é muito legal. Por isso que os atletas levam a gente para lá, né? Os fisioterapeutas aqui do Brasil acabam indo para lá. A gente já falou aqui algumas vezes, Beto, que a gente acho que está num momento, até esses... foi ao ar bem pouco tempo atrás, o episódio da Mônica Cilento. E a gente falou bastante disso, né? O quanto, há alguns anos atrás, a gente precisava muito sair para se qualificar, para se... né? Para ter formações diferenciadas. E hoje a gente já está num patamar no Brasil que a gente já se tornou os formadores, né? Nós estamos formando, nós estamos sendo chamados, né, para apresentar, para falar. Então, a gente, né, de novo, reforçando o quanto a gente cresceu, né? Sim. Não, a presidente da Federação Internacional de Fisioterapia Esportiva é brasileira. A Lúcia Michelis, né? É uma brasileira. Beto, e como que funcionava na questão das viagens? Vocês iam em todas a equipe ali, ou algum membro da equipe acabava indo depois, né? Que a equipe acabou tendo, acho que, mais membros depois. Vocês ficavam lá no banco, ficava só na retaguarda? Como que era essa questão? Quando eu comecei a trabalhar, eu não ia para concentração, o fisioterapeuta não viajava. O fisioterapeuta simplesmente trabalhava no clube. Quem viajava era o massagista e quem estava muito machucado nunca viajava. Já ficava lá no... Já ficava, não tinha essas coisas. Depois, passado um tempo, né, aí teve algumas situações que eu não estava mais aguentando trabalhar sozinho. Eu até teve um período que eu saí do Corinthians porque eu não estava aguentando trabalhar sozinho, para poder cuidar da clínica, que a clínica não estava tão bem. O Dr. Joaquim deixou as portas abertas e o Paulo Vieira, que ficou no meu lugar naquela época, o Paulo ficou 28 anos no clube, ficou mais tempo que eu. Um irmãozão, né? Putz, a gente fez uma dupla muito legal. Aí o Paulo ficou no meu lugar e eu fui cuidar da clínica. Botei a clínica em ordem, eu tive uma oportunidade no ano seguinte, um ano depois, de ir para o Japão, trabalhar no futebol japonês, fiquei um ano lá. E aí, que são aquelas coisas da vida, né? Foi a maneira como eu consegui montar a minha clínica sozinho, porque quando eu voltei, eu não fiquei com o Dr. Luiz Carlos, eu pedi para ele, doutor, agora eu preciso seguir minha carreira solo. E quando eu voltei do Japão, eu montei a clínica, que é essa que eu tenho até hoje, né? E o Paulo já não estava aguentando mais sozinho lá no Corinthians, estava na mesma situação que eu, ele precisava cuidar da clínica dele, e aí o Joaquim entendeu que a gente podia dividir o trabalho. E falou, pô, vamos ficar vocês dois agora, meio período cada um. Poxa, aí legal, trabalhar meio período no clube e poder continuar tocando a clínica paralelamente. Porque é o que segura a gente depois, né? Quando você sai do esporte, você tem que ter um lugar, né?
Sim, sim. E aí a gente fez essa dupla que foi ali, isso era 99, eu voltei do Japão em 98, 99 a gente passou a ficar junto, e só em 2008 que veio um terceiro fisioterapeuta. Então, praticamente 10 anos trabalhando em dupla, e a gente passou a viajar quando o Luxemburgo instituiu isso no Corinthians, que era a época do Luxemburgo, essa época. E ele queria que a gente tivesse junto com o time, que ele achava necessário, ele sempre valorizou bastante o fisioterapeuta. Né? Por causa do Rosan, né? Ele trabalhou com o Rosan, aquela coisa toda na seleção e tal, e ele tinha essa visão. O Rosan sempre foi um cara que quis fazer aquela fisioterapia intensivona, aquela coisa toda, e ele queria, e dali para frente a gente passou a viajar e fazia uma divisão, cada vez ia um. E na pré-temporada a gente também dividia, porque senão a gente não conseguia tocar a clínica. E aí, em 2008, com a vinda do Ronaldo, que aí veio, né, o Bruno, veio o Caio, aí ficamos em 4 fisioterapeutas, depois veio o Luciano para o laboratório de biomecânica. Então aí a gente começou a dividir mais o trabalho, né? Uhum. Então, mas até então não viajava. Mesmo o Paulo sozinho, ele não viajava. Eventualmente ele ia numa concentração ou outra. E aí, a partir dessa época, a gente começou a fazer algumas viagens, depois todas as viagens, depois a pré-temporada, e foi uma conquista, né? Ô Beto, e como que funcionava a questão dos títulos? Como que era a participação de vocês, assim, ganhou, sei lá, cara, assim, você tava na época do Mundial até, né? Ano 2000, ali, você tava lá já no Sim, clube. a gente tinha uma participação, era uma porcentagem, que também nessa época do Luxemburgo, né, e era como é que é o nome dele? Era o Mário Travaglini, depois era eu esqueci o nome do outro diretor de futebol, um cara muito legal, também do Rio de Janeiro. Puxa, eu peço desculpa de não lembrar o nome dele. Ele também falou, olha, vocês precisam ter essa participação. Só que a participação não é igual de atleta, é uma participação do fisioterapeuta, mas... tinha uma participação financeira, inclusive. Dos bichos, entendeu? Isso te dá um incentivo. Isso que eu ia perguntar, é o que o povo ganhava chama um salário, a gente sempre foi CLT no Corinthians, né? Eu e o Paulo, a gente sempre foi CLT, não era contrato. A gente era CLT. E era um salário de fisioterapeuta. Não um salário glamuroso, como foi o do Filé, como foi o do Bruno, um salário do Rosan, que foram salários muito maiores que o nosso. Era um salário bom, mas não era... Então tinha essa participação. E graças a Deus, com isso tudo, eu consegui incrementar minha clínica e tudo, paguei os estudos da minha filha, que ela estudou fora, quer dizer, então foi muito importante esses recursos, né? Mas era uma porcentagem em cima dos valores, então a gente se sentia mais integrante da equipe. Foram conquistas, né? Sim, passo a passo. E eu acho que assim, muito importante, o fato de poder trabalhar meio período no clube, eu acho que te deixa menos desgastado do que ser integral no clube, entendeu? O integral no clube, ele é muito interessante porque você está mais junto com os caras, aquela coisa, mas é muito mais cansativo. Eu acho que a sua longevidade é muito menor quando você está integralzão. Não, e até eu acho que essa questão de ter a dupla, de ter dois, você divide responsabilidade, você troca ideia. O cara lá não está evoluindo, o que você acha? Vamos fazer tal coisa, né? É bacana. E Beto, quando você fala... São 30 atletas, em média, no elenco. Então, 2 fisioterapeutas, são 15 atletas para cada um, é muito. Se puder ter 4 fisioterapeutas, fica bem melhor. Não é? Porque nem todo mundo machuca toda hora, mas tem sempre aquela manutenção, um ajuste miofacial, tem aquelas coisas, né? Uma bandagem, e eles têm essa demanda, entendeu? Então, assim, eu acho que um clube que tem 30 jogadores no elenco, 4 fisioterapeutas, é um bom número de fisioterapeutas para trabalhar. Minha opinião, né, pessoal? Roberto, e você falou lá no começo que era só você, mas daí você só atendia... O profissional, o time principal, não é só profissional, não era a equipe da coisa, o menorzinho. Lá no Corinthians, o amador sempre... Não, o amador, ele depois de um tempo, o Douglas, que também trabalhou comigo aqui na clínica, está até hoje ele foi para o profissional do Corinthians, o Douglas, meu filho mais velho aqui da clínica, tive vários filhos mais velhos aqui na clínica, o Douglas foi o primeiro, ele está até hoje lá no Corinthians, ele deve estar com mais de 25 anos de clube. Ele foi o primeiro fisioterapeuta, assim, da base que deu o gás, vamos dizer assim, junto com outro menino que é o Bruno, que está lá também, né? Que hoje também foi para o profissional, mas eles que fizeram a fisioterapia da base. E a base são muitos garotos. É muito diferente trabalhar na base. Eu te perguntei, porque daí é muita gente, né? Então eu não tive a oportunidade de trabalhar na base, eu caí direto no profissional. Então a minha experiência foi já direto ali. Então eu não vivenciei essa coisa do menino que está tentando a carreira, que está vindo, que é bem mais complicado do que o cara que já conseguiu chegar lá, né? Uhum. Então eu não tenho essa experiência do amador, né? Do futebol mais amador, assim, né?
E era assim, o amador, na época que eu entrei no Corinthians, os meninos dormiam no alojamento, era ajuda de custo de R$ 200, eles não ganhavam salário como hoje a base ganha, os meninos da base têm salário, tem premiação, né? Muitos têm luvas quando entra no clube, é um pouco diferente a maneira como é conduzido a categoria de base, né? Na minha época, eram esses meninos realmente que vinham da favela e que era ou tudo ou nada para eles e dormiam no alojamento. Quando vinham para fazer coletivo quanto profissional, os profissionais davam a chuteira para eles amaciarem, ficavam cheios de bolha no pé e eles adorando. Nossa, que bom, peguei a chuteira do fulano de tal, entendeu? Era isso, né? Era um futebol muito diferente do de hoje. Uhum. Beto, e nesses 20 anos aí, você tem alguma história para contar de, sei lá, algum atleta que você se aproximou mais, ou aquele que era mais gente boa, mais resenha, ou aquele que era mala, ou o chinelinho? Tem alguma Olha, história aí? gente, assim, eu acho que tem de tudo. Como os elencos eles mudam muito, então hoje principalmente o time que joga o Campeonato Paulista não é o mesmo time que joga o Brasileiro. Então o elenco muda durante o ano, né? Você tinha, na minha época de garoto, você tinha álbum de figurinhas, você podia colecionar as mesmas figurinhas por 3 anos que o time era o mesmo. Exato. Não é? Hoje não, hoje você não tem. Então, foram muitos que passaram, com muitos contextos, e aí, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu via que o cara era meio chato, porque para ele não estava bom da maneira como ele estava lá, então ele ficava um cara chato, e não era necessariamente culpa dele. Tinha outro que era chato de verdade, tinha caras que eram muito acima da média, que não deveriam ser só jogadores, mas deveriam ser algo a mais, pessoas bastante inteligentes, que a gente viu passar por lá. Mas eu prefiro não falar de nomes, porque senão a gente fica restringindo. Não, tá certo. Mas, assim, foi um universo muito rico e eu aprendi muito da sabedoria popular com eles, porque a grande maioria vem de família humilde. Sim. E aqueles ditados populares, eu uso até hoje na minha vida. É um negócio muito legal, porque tem a ver com a vida mesmo. Aqui com os pacientes, você fala algumas coisas. Puxa, foi os caras do futebol que me ensinaram, que aprenderam lá na comunidade onde eles moravam, entendeu? Isso é vida, gente. É muito legal. Então, isso eu aproveitei demais. E o fato do cara ser mais chinelinho ou não, é exatamente isso. Às vezes o contrato do cara não tinha sido o melhor contrato, ele não estava se sentindo tão bem naquela equipe, injustiçado. Desculpa, Hã? minha ignorância. Chinelinho é aquele cara que não quer jogar, o cara que quer ficar só encostado, ganhando o dinheiro dele e não quer jogar. Então ele põe chinelo e não põe a chuteira, por isso chama chinelinho. Entendi. Né? Ele põe o chinelo, pega o jornal e vai para o departamento. Jornal, naquela época, hoje não tem mais jornal, né? Põe o jornalzinho e ia para o departamento médico. O que eu vou fazer hoje, gente? Entendi. Mas não estava bom para ele, entendeu? Às vezes o contrato não tinha sido... né? E isso a gente tem que entender, que não é... Tem muito mais coisa envolvida. E o treinador não colocava ele tanto quanto ele poderia jogar, porque ele tinha que escolher 11 para entrar em campo. E não dá para você contemplar todo mundo, entendeu? É muito complicado isso daí. De 30 jogam 11, né? E você tem que escolher. Goleiro, então, é um só. Pô, o goleiro tem que ser muito bom, né? É difícil. Né? Então, assim, eu prefiro não falar porque foram vários contextos que aconteceram. E outras, às vezes, o cara... Vou dar um exemplo. Eu vi, na concentração, o cara tinha comprado o primeiro carro dele, estava todo feliz que ele tinha comprado o primeiro carro dele, que o sonho do jogador é poder ter o carro próprio, porque eles andam de ônibus, né? Comprar o carro, né? Hoje eu não sei como é que está isso, porque está muito mais fácil. Mas ele tinha comprado o carro dele, ele estava na concentração falando com a mãe dele, e ele veio para o departamento médico lá para fazer, falando no telefone. Poxa, mãe, mas eu falei para a senhora não emprestar para o meu irmão, que ele ia dar errado. O irmão dele tinha batido o carro dele. Nossa. Mas, meu filho, vocês têm que dividir as coisas. A conversa era essa, tipo como se o carro fosse aquele brinquedo que você precisava dividir com os irmãos. A mãe querendo ser legal com o filho. Então, até isso. Então, o cara tinha que estar concentrado para o jogo, focado na partida do dia seguinte, e aconteceu. Esse era um problema material na família que tinha acontecido, mas era a vida do cara. Aquele carro representava muito para ele. E casos como, por exemplo, o pai com câncer para morrer e o cara não podia sair porque tinha jogo e ele não pôde acompanhar os momentos finais do pai. Até isso tem. Pesado, né? Então, tudo isso muda a pessoa, como ela vai se apresentar para você, como ela vai jogar. E a torcida quer que o cara esteja 100% todo dia, e você não está 100% todo dia. Sim, nenhum de nós está, né? A minha filha, como ela é atriz, ela aqui no Brasil, só fazendo uma analogia, né? Claro. Para você ser ator ou atriz, você tem que estar sempre bem para fazer aquela peça, aquilo que você vai fazer, que você vai mostrar para o público. E é muito no amor, é muito no glamour. O Brasil é muito isso, né? Muito Hollywood. E lá na Inglaterra, onde ela mora, ela aprendeu técnicas para você manter o personagem mesmo num dia que você não está bem.
Então, existem técnicas de atuação que você vai ser... Aquele personagem vai estar sempre no mesmo nível para aquele público poder aproveitar no dia que você não está bem. E o futebol, a torcida quer você 100% todo dia, mas tem um dia que você acordou com dor de barriga, tem um dia que você não está se sentindo tão legal, você não estava afim de jogar e você tem que jogar e jogar bem. Então é muito complicado, gente. É um circo que está armado em volta. É muita pressão, né? Se o futebol fosse sempre igual, o cara nas férias não jogava pelada na praia. Você entende? Jogar pelada na praia é o futebol que todo mundo gosta, é aquela vontade que eu tô lá para me divertir. Até o jogador profissional gosta disso. Claro. O futebol profissional você tem que dar resultado. E aí se não der resultado, vão te chamar de tudo que é coisa e menos vão entender que você está passando por um momento difícil, entendeu? A partir do momento que tem uma obrigatoriedade, né, que você tem que cumprir o horário, que você tem metas e que você tem isso e aquilo, não é mais tão legal, né, talvez. Agora, pega você com 20 anos, cheio de dinheiro na mão, que você está recebendo, você nunca ganhou esse dinheiro. Um monte de mulher atrás de você, que é aquele assédio que tem natural, né? Pô, o cara é famoso. A sua vida, fica É muito difícil isso, conviver com esse sucesso que eles têm instantâneo. Nem a pessoa mais estruturada, a pessoa que tem uma família, não dá conta disso tudo. Hoje é muito fácil criticar, né, Beto? Assim, a gente tem muito acesso a tudo que um atleta faz hoje, né? Essa molecada que sobe da base para o profissional, que na base já tem um bom salário, como você disse, principalmente de clubes maiores, vai para o profissional, assim, sei lá, já parte ali de 50, 80, 100 mil, dependendo do clube, só por profissionalizar, né? Exato. Quando não é mais que isso, né? Muito dinheiro, é muito. Imagina esse cara que nunca teve nada. Ele veio de uma condição socioeconômica super humilde, super modesta, e de repente ele tem, entre aspas, ele tem tudo, né? Porque daí ele tem fama, é o que você falou. Tem mulherada em cima, ele consegue comprar um carro importado, ele dá uma casa para os pais. E, cara, assim... E esse moleque tem 18 anos, bicho, tem 20 anos. Aí você vai descer crítica em cima dele, mas a cabeça dele tá fervilhando. Imagina você com 20 anos, o que você faz? Você faria diferente? Eu não sei, acho que não. Pô, com 20 anos eu estaria, nossa, maravilhado com a vida. Mas é isso, né? E ia pra balada mesmo. Né? Eu não tô defendendo, eu acho que tem o pessoal que tem índoles de várias maneiras, assim, mas assim, tem se você olhar hoje com uma visão maior... Não, tem excessos, né? Tem. Mas você vendo com uma visão mais ampla da coisa, é um negócio muito grande, que tem muitos interesses envolvidos ali, né? E uma coisa que eu não esqueço, uma vez a gente conversando lá no clube, né? E batendo um papo ali, poxa vida, era a época que o Neymar estava começando a ter sucesso, essa época toda, né? Que ele estava se destacando. E o Ricardo Rosa, que é o preparador físico do Neymar, né? O Ricardo foi do Corinthians, a gente começou juntos lá praticamente, ele um pouco antes de mim. O Ricardo nessa época era o auxiliar de preparação física. A gente conversando e tinha um cara conversando com a gente que eu não lembro quem era. Puxa vida, mas eu queria ser o Neymar, eu queria ser o cara para ganhar esse dinheiro, não sei o quê. Aí esse cara falou assim, não, eu queria ser o cara que paga o salário do Neymar. Esse cara tem dinheiro. Exatamente. Então aí você começa a entender o que tem em volta do esporte, né? E não só o futebol, né? Você vai para NBA, você vai para o golfe, você vai para o boxe. É tudo uma coisa. O esporte é o que mais vende em termos de mídia, gente. A mídia que mais vende, o produto que você quiser associar, se você associar com o esporte, vai ser o que mais vai vender. Isso que me falou foi o presidente da Federação Paulista de Futebol. O futebol americano, né? Acho que a propaganda mais cara que tem é o intervalo lá do Super Bowl, né? O esporte ainda é aquela coisa que mexe com todo mundo, sabe? É aquela coisa que desperta. É o evento que tem maior audiência no ano, é a final do... É o Super Bowl, né? Que é a final. A gente não tem noção de onde vai, né? A dimensão do que é o que você fala, o que você faz dentro de um esporte profissional, né? E a hora que você começa a ver isso, você fala, puxa vida, eu preciso ponderar minhas coisas, saber o que eu vou fazer, né? E o jogador tá lá, ele tá curtindo aquele momento, 20 anos de idade, nossa, curte mesmo, né? Não tem como. Perfeito. Beto, e daí chegou ali, foi até 2013 que você falou que você ficou? 2016 eu fui até o Corinthians. Porque foi assim, eu fiquei de 93 a 96, aí eu não estava aguentando, pedi sair daí, 97 e 98 eu fiquei no Japão, e em 99 eu voltei para o Corinthians e fui até 2016. Então deu praticamente 20 anos. Né? Uhum. Aí você encerra teu vínculo ali, obviamente com uma bagagem gigante de boas lembranças, boas recordações, amizades.
Claro que E talvez bastante algumas... cansaço no final, entendeu, João? No final eu estava cansado, eu via que eu já não estava conseguindo dar tudo que eu poderia, entendeu? Sim, Eu já sim. estava precisando mudar um pouco o meu estilo de vida, porque eu estava cansado, né? É isso que a gente conversou agora há pouco, né? Eu estava meio cansado. E aí acabou que teve o momento onde eu fui desligado, e aí eu tive que cuidar mais aqui da clínica e, puxa, eu estou numa outra fase da minha vida tão maravilhosa quanto, entendeu? Então, tudo no seu tempo, né? As coisas aconteceram e foi curioso. Eu acabei de pagar a pós-graduação da minha filha, terminou o Corinthians. Era para ser assim, Bem, cara. Eu fui Era para o para ser assim. Japão, o que eu ganhei de dinheiro no Japão, eu comprei minha casa, eu morava de aluguel, eu consegui pagar minha casa, eu tenho um lugar para morar que não é alugado. Então, Deus colocou as coisas na minha vida nos momentos corretos e eu, olhando, fazendo uma reflexão, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Então, é muito legal poder visualizar isso e agradecer, né, cara? Ser grato à vida, né? Pô, é muito bom. Maravilha. com Ô, certeza. Beto, e lá no Japão, você também foi para um clube? Como foi essa experiência lá? Fui. Eu fui para o time, para o Júbilo Iwata, que era o time que o Dunga jogava. Ah, sim, famoso clube. O famoso, o clube que ganhou a J-League, a gente foi campeão da Nabisco, da J-League, foi bem legal. Eu peguei uma fase boa do Júbilo, né? Eu peguei um ano, a J-League tinha 5 anos de existência na época que eu fui para lá. Era uma coisa, né? São duas, tem a Série A e B lá, né? E a J-League é a liga principal, tinha poucos times, então quem ganhava tudo era o Kashima, que era o time do Zico, né? O Zico foi para lá meio que para ajudar a criar a liga na época, né? Acho que foi 90 e pouquinho ali que ele foi, né? Então a liga ficou em 92 pronta, em 97 ela tinha 5 anos de liga. E aí o Júbilo estava investindo, tinha tido técnico holandês tal, e chamou brasileiros para ir para lá, chamou o Dunga, né? O Dunga tinha ficado na Alemanha, na Itália, né? E de lá ele foi para o Japão. O Dunga já estava com 30 e poucos anos, né? E aí fui trabalhar nesse time e a comissão técnica brasileira, né? Então foi muito legal, porque a gente tinha uma vida social muito maior do que tem aqui no Brasil. A gente saía juntos, fazia as coisas juntos lá. E vocês foram todos, Beto? Foi Família? você, sua esposa, sua filha? Fui. Eu fui com a família, porque sozinho eu não ia dar conta, eu preferi ir com a família, né? Então eles proporcionaram isso, foi muito legal. E a minha filha fez o estudo dela, como ela estava do primeiro para o segundo ano primário, que hoje é ensino fundamental que chama, né? A gente conseguiu fazer um ensino EAD, que já tinha na época, tem uma escola brasileira que ela é à distância, na época era por correio que você mandava, né, as provas. Ela conseguiu fazer esse curso lá, e quando ela voltou na mesma turma da escola dela aqui no Brasil. Foi muito legal, ela não perdeu a escola. Cara, que legal. E de quebra ela aprendeu muitas coisas lá. Mas ela chegou a estudar lá também? Não, então, como ela tinha acabado de se alfabetizar em português, ela estava no primeiro ano, eu falei, se ela vai fazer uma alfabetização em japonês, eu acho que vai dar um nozinho na cabeça dela. Então, deixei ela frequentar, tinha lá a escolinha de outras coisas, né? Conviver com as crianças japonesas, mas a escola era uma escola que tinha voluntários que ajudavam os brasileiros a fazer essas apostilas. Então, era como se fosse a escola dela. Então, ela de manhã acordava, minha esposa levava, ela ia para essa escola, fazia as apostilas, tudo direitinho. Essa monitora, essas pessoas ajudavam, eram brasileiros, né? E à tarde ela vinha e ficava brincando com os japoneses lá no condomínio que a gente morava. Tinha uma academia próxima lá que ela também frequentava com a minha esposa, parquinho, aquelas coisas, convivência com os japoneses, né? Então aprenderam essa coisa do dia a dia do japonês, mas estudar ela manteve em português mesmo, né? Por causa dessa questão. Se ela não tivesse sido alfabetizada, eu teria colocado ela na escola japonesa. Eu acho que teria valido a pena. Beto, e o Japão é um país absurdo, né, cara? Maravilhoso. Organizado assim ao extremo, cara. É tão organizado que para uma mulher tomar chá com a outra, marca o compromisso, o horário de começar e o horário de terminar. Aqui, se a Sibeli bem parecido com o Brasil. Vamos tomar um cafezinho aqui, vai ali no qualquer cafeteria, senta, toma um café, não tem horário para terminar nada, improvisa. Lá não tem improviso, entendeu? Tudo tem que ser organizado. O churrasco do time tinha horário para começar e horário para terminar. Nossa. E assim, vocês ficaram mais na comunidade dos brasileiros, da comissão técnica ali, ou interagia com os japoneses? Não, os japoneses também. Tinha, o pessoal também vinha na nossa casa, tinha uma interação assim, mas 70% do tempo eram os brasileiros com os brasileiros, né? E alguém, você, a tua esposa ou a tua filha, alguém chegou a aprender a língua? A gente aprendeu assim a parte mais básica, né? Por exemplo, tô com fome, água, para eu falar com os atletas, né? Se doía, se não doía, se estava bem, essas coisas mais
pontuais, né? Mas falar mesmo é muito difícil, precisa ficar mais tempo lá. Então, eu no final do ano, que eu fiquei um ano, né? Eu já estava conseguindo, se eu ouvia o rádio, eu sabia se no rádio estava sendo falado sobre o tempo ou se era política, pelo jeito que o cara falava, mas eu não sabia o que era que ele estava falando, entendeu? Entendi. Então, meu ouvido estava pegando um pouquinho, mas precisava pelo menos mais um ano para conseguir falar alguma coisinha um pouco melhor. A gente entrevistou, Beto, uma colega minha da Neuro, que é a Mariana Kabuki, e ela estava contando, ela é descendente de japonês, né? E ela contou que ela fez tipo um fellow lá no Japão também. E ela estava contando, e ela falou que, assim, é muito difícil, porque, assim, a mesma letra, né? Ela, dependendo de como ela é apresentada, ela muda completamente o sentido. Ela falou, até a minha avó, às vezes, se confunde. É difícil. Tem muitas palavras que eles puxaram do inglês e a japonesaram, vamos dizer assim, né? Então, é interessante. Aí você acaba conseguindo falar. Mas é outro jeito. O legal deles é que a construção da frase, sujeito, o predicado, essas coisas, é igual o português do Brasil. Não é que nem o inglês que é invertida a frase, sabe? Então, por exemplo, para o japonês falar inglês é muito mais difícil do que o chinês. O chinês constrói a frase igual ao inglês, ao contrário. Então, o chinês tem muito mais facilidade de aprender o inglês do que o japonês. Então, como eles falavam mal o inglês e o meu inglês também não é bom, a gente se entendia super bem. Aí misturava um pouco de japonês, um pouco de português. Putz, era bem legal. Eu sempre do intérprete muito pouco, né? Do intérprete, né? No meu caso, a gente conseguia se virar muito bem no departamento. Eu sempre tive loucura por conhecer o Japão, não conheço. Eu sou do interior aqui do Paraná, de uma cidade, assim, é uma das maiores cidades do Paraná, mas ela não é tão conhecida, se chama Maringá. Eu conheço Maringá. E Maringá, assim, a descendência, né? Assim, tem muito imigrante japonês. Né? Assim, eu cresci na escola, quase metade da minha sala, dos meus colegas de escola eram descendentes de japonês. Eu sempre tive uma super curiosidade para conhecer, porque... Nossa, Maringá eu já fui algumas vezes, bem legal. É bem lindo lá, né? É bonito. Comer lanche do thriller lá é a melhor parte, né, meu? Lanchão assim, ó, sarado. Amassar o lanche. E tem uma catedral lá que parece um foguete, não é? Lá em Maringá. Parece Maringá. A catedral de Maringá é famosíssima. Beto, e na bagagem de retorno lá do Japão, veio algum hábito cultural, alimentar, alguma coisa que vocês preservam na família, assim, cara? Ó, até hoje, sapato fica do lado de fora de casa. A gente em casa usa o chinelo, a gente tira o sapato para entrar em casa. Isso ficou de um jeito que não tem. Então, é um chinelo que só fica em casa, porque aí não pega poeira. A gente tira o tênis ou o sapato e tem um lugar para a gente deixar. E esse hábito ficou assim total. No começo, a gente trouxe panela de arroz, máquina de pão, aquelas coisas que a gente está empolgado. A gente fez bastante comida japonesa, mas depois foi deixando um pouquinho. Mas o hábito, esse negócio de tirar o sapato, esse ficou mesmo. Mas é um hábito bom, né? Claro, muito. Então, na pandemia nem fez diferença, porque na pandemia já deixava lá de fora. Né? Beto, e depois dessa história toda, hoje você se dedica para a tua clínica 100% do tempo, para a tua família? Fico 100% aqui na clínica, quer dizer, eu já diminui meu horário, eu já estou naquela fase que eu já não estou chegando aqui às 7 da manhã, já estou me dando o luxo de chegar às 9, para poder fazer minha caminhada de manhã, tomar café com calma, né, que sempre foi correria, né? E sexta-feira à tarde, por exemplo, hoje é um dia que eu não trabalho mais. Sexta à tarde eu já consegui deixar livre para poder fazer coisas desse tipo, alguma outra atividade, né? Poder dedicar para mim, né? Mas eu fico toda semana, o dia inteiro aqui na clínica, né? Então a clínica é uma clínica que funciona das 7 da manhã às 9 da noite, tá? Uma clínica pequena, a gente atende, em média, 20, 25 pacientes dia. Então, a gente não tem uma demanda gigante de pacientes como outros serviços. Então, a gente prima por essa qualidade. É uma clínica mais boutique, entendeu? Atendimento totalmente individual, né? E eu tenho 6 fisioterapeutas que me ajudam, 6 colegas que me ajudam aqui para poder fazer esse atendimento individual. E tenho a honra de ter a minha esposa, ela está agora ali na recepção, ela me ajuda aqui na clínica no período da tarde. E de manhã a gente tem uma moça que cuida da recepção, que é a Luana, né? E a Lia, que é a minha esposa, fica comigo aqui à tarde. Então, assim, é uma clínica bem família, assim, é uma coisa que eu falo que aqui, se vocês entrarem no site da clínica,
Tá lá, somos especialistas em cuidar de pessoas e não de tratar os pacientes. Então, o cuidar de pessoa é exatamente isso, conhecer que o fulano de tal que operou cruzado, ele tem a esposa X, o filho Y, ele trabalha não sei aonde, é cuidar da pessoa. Então, a clínica é gostosa de trabalhar por causa disso. A gente consegue fazer uma fisioterapia mais, sabe, acolhedora. Que bacana. Então, isso, putz, acolher a pessoa, dores crônicas melhoram só do acolhimento. É um negócio impressionante. Entendeu? Aí você vai para o funcional mesmo, para a parte física, né? Mas muito que a pessoa está sentindo aquela dor exacerbada, só desse acolhimento, dela se sentir compreendida no que ela tem, nossa, o tratamento já é outro, ela se torna receptiva ao tratamento, entendeu? Uhum. Isso faz uma diferença muito grande. Eu sou favorável a poucas clínicas, muitas clínicas pequenas. Eu sou aquele movimento que tem na Europa, que é o slow food, né? Coisas locais. E aproveitar mais o tempo, sou totalmente favorável a isso, na fisioterapia principalmente. Tem paciente para todo mundo. São Paulo, só esse bairro de Moema onde eu estou, é uma cidade, não falta paciente. Pode trabalhar 20 mil fisioterapeutas aqui, vai ter paciente para atender. E agora vocês estão se dividindo, então, você e a sua esposa, entre Brasil e Inglaterra, é isso? Minha filha está morando há 12 anos, né? Já, 12 anos já? 12 anos, Ela foi em 2013 para fazer a pós, né? E acabou ficando. E hoje ela é cidadã, fica lá. E lá ela consegue viver da profissão dela, né? Ela consegue, faz tudo. Ela atua, ela dirige, escreve roteiro, prepara ator, teatro, cinema, curta-metragem, propaganda. Então lá a vida desse funcionário aqui é um pouco mais restrito, né? Tem um pouco mais panela, né? E a gente procura uma vez por ano fazer esse intercâmbio. Ou ela vem para cá, ou a gente vai para lá. Ou que nem em 2023, que eu fui fazer o meu segundo curso de ultrassom, que era em Madrid, a gente se encontrou em Madrid. E aí já aproveito, fiz o curso e já ficamos um pouco juntos. Então, a minha luta é a seguinte, economizar dinheiro para ter uma passagem por ano para ver minha filha. E não tá fácil, né? Nossa. Mas passagem... Tem que trabalhar bastante, gente. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, tá cada dia mais... Ela mora em qual cidade? Hã? Ela mora em qual cidade? Eu moro em Londres. Minha filha mora em Londres. Em Londres, E ela tá lá e tá, graças a Deus, feliz da vida. E a gente fica feliz porque, assim, os filhos são emprestados pra gente, né? Deus empresta para você criar, eles não são nossos, né? Então ela já bateu as asas dela, já. Então a gente se sente... fiz uma coisa legal, né? Confesso que eu entendo e fui assim, né? Eu tive... eu tenho uma irmã só, né? Então nós somos duas. E nós duas estudamos fora. Então, eu morei 7 anos no Canadá, minha irmã morou primeiros 5 anos na Alemanha. E eu me lembro da minha mãe falando, né? Teve uma época, minha irmã é 3 anos mais velha que eu, então teve uma época que nós duas estávamos fora. E minha mãe falava, meu Deus, assim, é bom, porque a gente, né, fica muito feliz de poder ter proporcionado isso para vocês, mas ao mesmo tempo é uma coisa... E hoje, com os meus filhos, eu tenho 3 filhos, ao mesmo tempo que eu quero, eu já sofro com antecedência. Eu já fico pensando... É sempre mais difícil, Sibeli. A mãe é sempre mais difícil, meu. O filho cresceu 9 meses dentro da sua barriga, dentro de você. É uma ligação muito mais forte. Não tem como não ser forte essa ligação. Então, eu já fico... Eu penso, meu filho, né? Eles são pequenos ainda, né? Tem 13, 12 e 10. E o meu mais velho... antigamente, né, uns 2 anos atrás, ele falava que ele queria ser paleontólogo. Isso, filho, vai ter que estudar lá nos Estados Unidos, a mamãe já vai organizar aqui, vamos todo mundo. Eu já estava vendo um jeito de eu ir junto. Ele pode ir, mas eu vou junto. Eu vou junto, vou com ele. Então, e é isso, ela foi nessa área de artes cênicas, então o legal é que a gente aprende muito com ela, né, porque essa coisa da arte, eu não tinha noção da dimensão. A arte como educação, ela é professora lá, hoje ela dá aula no college da faculdade que ela fez. Então, ela já dá aula de artes cênicas lá. Então, é uma conquista. A minha filha dando aula em Londres, onde ela estudou. Mas ela faz aquilo que ela gosta. Então, você olha para a carinha dela, ela está brilhando assim quando ela fala das artes cênicas. O que a gente aprende com ela... Beto, cuida para não molhar a camisa aí que tá babando demais aí agora, viu? Eu babo. Então é muito legal. Assim eu como tô arrepiada aqui, né? Eu amo a fisioterapia, porque assim, todo tempo livre eu estou pensando na fisioterapia. É uma coisa que eu faço, que eu gosto de fazer, né? Não é não, e faço obrigado.
Eu acredito que essa questão da arte é realmente outro universo e ela abre a mente de uma forma, né? Eu tive a oportunidade de conhecer já Londres, Beto, e, cara, assim, eu fiquei completamente apaixonado pela cidade. Então, eu imagino como deva ser morar lá. E o que me chamou mais a atenção, né? Quando a gente estava lá, Londres tem museus espetaculares, assim, né? Gratuitos. Gratuitos, Beto. Aí a gente estava lá e a gente visitando, cara, tinha algumas professoras com a turminha de molecada de 7, 8 anos e os nossos filhos tinham ficado aqui no Brasil e eu falava para mim, só assim, Mário do céu, imagina assim, os filhos dos caras estudando dentro do museu que tem de tudo. Tem egípcio, tem grego, tem não sei o que. É o berço da civilização, sabe? Então, cara, Londres, eu fiquei maravilhado, assim, eu imagino que oportunidade que você deva ser para vocês, né, que vão com certa frequência para lá, poder vivenciar essa cidade, cara, que é maravilhosa. Eu falo assim para todo mundo, eu acho Londres muito carrancuda, eu acho ela mais carrancuda que São Paulo. Então, quando você acorda lá, você vê todo mundo com aquele copinho na mão correndo, um não olha na cara do outro, tomando aquele café apressado, né? Então, eu acho ela meio carrancuda, mas essa parte que você está falando, ela é muito interessante na Europa, no geral, né? As oportunidades que eu tive de ver. A história do mundo, né? Esse mundo mais recente, porque a história mesmo está lá no Oriente, que é outro lugar que eu gostaria muito de conhecer, né? Onde começou tudo mesmo, né? Mas essa história mais recente, europeia, putz, é muito legal. Você vê aqueles monumentos, aquelas coisas, putz, você fala, caramba, olha, os caras estavam aqui, né? E eu acho que a forma como eles, não só a preservação, mas a forma como eles constroem também tudo isso, né? Assim, tudo é muito bem orientado para visitação, muito bem conservado, né? Eles têm esse cuidado, né? Aqui a gente vai acabar chegando nisso, é que a maneira como a gente fez a colonização brasileira, ela sempre foi meio extrativista, né? As pessoas que vieram para cá não vieram para ficar de verdade, como foi os Estados Unidos, por exemplo, né? Botaram os caras, vocês não podem voltar, vocês se viram aí com os índios. Aqui não. Aqui foi toda uma história de extração, capitanias hereditárias, porque o rei não queria saber do Brasil, dá um pouco para cada um lá. Então, isso tudo vai demorar um pouco mais aqui no Brasil, não tem como. Mas tenho certeza, o Brasil não tem como não ser, pode ser daqui 500 anos, uma referência mundial. Eu tenho certeza, não tem, porque a gente tem muita coisa boa aqui, o nosso clima, a gente planta de tudo aqui, o aquífero maior do mundo está embaixo do Brasil. Em termos de recursos, e vão precisar desses recursos, não vai ser só tecnologia, recurso natural vai ser uma hora que vai ser mais valioso que qualquer outra coisa. Hoje é a IA que está fazendo sucesso, que é uma coisa nova, né? Então a inteligência artificial está tomando uma dimensão gigantesca. Mas recurso natural, não sei se tem um filme que chama I.O., não sei se vocês assistiram esse filme, I.O., que mostra exatamente isso. O mundo terminou e a menina está plantando coisas lá, e ela tem comida natural para comer. O cara, quando chega, nossa, você tem comida fresca? O cara come com gosto aquilo, né? É um exemplo meio ficção científica, mas eu acho que o Brasil ainda vai ter a sua vez. Meu pai. Depende de uma série de fatores, políticos, sociais e tal, mas eu tenho certeza que não tem como outro lugar do mundo desenvolver que não seja o Brasil. A África vai demorar muito mais que a gente. A África vai demorar. Assim, eu concordo com tudo, mas talvez hoje eu esteja menos esperançosa que você. Eu não tenho mais esperança, não. Meu pai sempre diz que a Terceira Guerra Mundial vai ser por água. Então, por exemplo, se você pegar, tem relatos, né, dos Estados Unidos, por exemplo, o carpinteiro para fazer uma escada na época lá do sul contra o norte, aquela época, né, o cara esfolava o preço porque ninguém sabia fazer direito escada, então era coisa assim de $1 milhão para fazer a escada. Tinha uma corrupção gigantesca nos Estados Unidos. Eles também passaram por momentos ruins, mas eles tiveram que se organizar mais rapidamente, né? Você pega a Europa da época da Inquisição, era terrível. Há 800 anos atrás. Eles já vivenciaram coisas bem piores. Por isso que eu falo, tudo a questão, que a gente está exatamente no momento difícil, no momento da faxina, né? Tem que fazer uma limpeza muito grande aqui, né? E morar na casa em reforma não é fácil, gente. Não, com certeza. Mas nós estamos ajudando a reformar. Então, se cada um colaborar, quem sabe as próximas gerações, né? Ou como eu acredito, na próxima encarnação, a gente possa pegar um lugar melhor, né? Fazer a nossa parte. Precisa, cada um fazer a sua parte, né? Não tem jeito, não tem muita opção. Beto, e como chama a sua clínica? Como que é o nome da clínica? Hoje o nome dela é Beto Fisioterapia, porque os pacientes deram esse nome para ela. Beto Fisioterapia, é o nome fantasia dela. E fica no bairro de Moema, em São Paulo.
Nós estamos aqui em Moema, do lado do Shopping Ibirapuera, que é um lugar mais conhecido, aeroporto de Congonhas. Eu estou 5 minutinhos do aeroporto de Congonhas. Pertinho aí. Maravilha, para quem quiser Estamos saber aqui, mais sobre o Beto, então aí, Clínica Beto Fisioterapia. Beto Fisioterapia, estamos por aqui. O site da clínica é exatamente esse, é www.betofisioterapia.com.br. Legal. Tem as referências lá. Saber mais sobre o Beto e conhecer um pouquinho mais dessas histórias, quem sabe fazer uma visita, tomar um café com hora marcada para começar o café e terminar, tá, pessoal? Seguindo igual no Japão. Japoneses ali. Igual no Japão. Maravilha. Mas estamos à disposição aí. E vocês, quando estiverem aqui em São Paulo, por favor, né? Pode deixar. Será um prazer. Será um prazer. Estamos por Beto aqui. É como o Beto, marido da Cibele, falou. É uma pessoa super do bem, alto astral, gente boa, e sempre com esse sorriso no rosto, então... Teu marido é fisioterapeuta também, Cibele? Meu agora ele está atuando menos. Ele era fisioterapeuta esportivo, ele é sócio da Sonaf ainda, mas nós nos mudamos de Curitiba já há alguns anos, e nós estamos bem no interior aqui do Paraná. E daí aqui não tem quase nada de esporte, né? Então ele acabou mudando um pouquinho de área. Ele tem ele hoje é empresário, né? Ele tem uma empresa de importação. Você é de Curitiba, então? Eu sou de Maringá, mas eu fui com os meus pais na verdade, eles mudaram para Curitiba, eu era nova ainda, então eu fiz o segundo grau lá, fiz faculdade lá e conheci meu marido lá. Legal. Muito bem. É isso, Beto. Muitíssimo obrigado, então, por esse tempo que você Eu que agradeço. Espero que tenha sido proveitosa a nossa conversa aí para quem estava assistindo. Para mim foi muito legal. Eu curti bastante. É gostoso um papo à vontade, assim, gente. Vocês estão de parabéns pelo esse. Não sei se a gente chama de programa, de podcast, eu não sei o nome que se dá, né? Mas para esse. É tudo isso. É tudo isso, né? Muito legal, porque é uma oportunidade tanto da gente conversar de coisas que não tem tempo de conversar nos eventos formais da fisioterapia, né? Exato. Então, parabéns pela empreitada de vocês aí. Obrigado. Quando a gente criou, né, a gente começou a conversar sobre ter o Fisioverso, a gente quis realmente isso, sabe? E esse vídeo do YouTube, esse áudio do Spotify, hoje o Spotify permite assistir em vídeo também, ele vai ficar para a posterioridade. Então, a nossa profissão, que ainda é muito jovem, a gente quer fazer esse registro de todo mundo que ajudou a construir um pouquinho da história da nossa profissão, valorizar essas pessoas para que elas tenham o devido lugar de que elas merecem, sabe? Você, como todo mundo busca fazer a sua história, mas muitas pessoas tiveram contribuições para a profissão, fazendo a sua própria história, como você teve, né? Desbravou clube, foi trabalhar em outro país com uma cultura completamente diferente, língua diferente, do outro lado do mundo, literalmente, né? Então, cara, não é tão simples você pegar a tua família, largar tudo que você tem aqui e ir para lá sem saber o que você vai encontrar. É claro que a gente tem uma expectativa, né, que as coisas deem certo, mas às vezes não é como a gente pensou também, então tem as dificuldades. Hoje a gente conta as coisas boas, mas você não falou de todas as dificuldades que você teve lá, que você teve nos locais que você passou, mas o Fisioverso ele serve para isso, para ficar esse registro que vai ficar para sempre aí, né? Ou até quando for possível hospedar esse nosso programa aqui. Então, é para reconhecer essas pessoas mesmo, é para mostrar para quem está chegando agora que eu sempre uso essa frase, que se a gente está onde está hoje, né, com esse conforto, com essa profissão grande, reconhecida, é porque a gente está sob o ombro de gigantes, né? Então, sempre tivemos pessoas atrás que vieram e que pavimentaram esse caminho para a gente transitar agora. Então, é uma forma da gente agradecer também e de mostrar o quanto a nossa profissão é grande e é bonita. Então, obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Fisioverso. Agradeço de poder ter participado disso e espero que o que a gente conversou aqui, que, como você falou, vai ficar e que ajude outras pessoas a refletirem também, né? E ajustarem seus caminhos, né? Porque o que a gente quer é que todo mundo fique bem, né? Isso é o mais importante. Com certeza. Muito obrigado. Beto, obrigada de coração, assim, né? Embora não nos conhecemos pessoalmente, mas foi um super prazer. Espero realmente que um dia, né, a gente consiga estar sentado, né, em algum lugar para tomar esse café, tudo bem, com hora para começar, hora para terminar, mas que aconteça. Estou esperando, né? Venho sim. E também, quando vier para o Paraná, vai ser muito, muito bem-vindo.
Legal, agradeço. Então tá joia. Então Gente. vamos para a nossa saudação final? Vamos lá. Então vamos lá, 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.